CCH. Alisson, Ederson e Hugo Souza. E quem avança à terceira fase da pré-Libertadores? Botafogo, Nacional Potosí. Primeiro jogo foi 1-0 para o Nacional na Bolívia. Bahia ou... Qual a pronúncia desse time aqui em O'Higgins? O'Higgins. Primeiro jogo foi 1-0 para a equipe chilena no Chile. Começo com você, Tigrão. Eu espero que avance os dois brasileiros, Botafogo e Bahia. E você, CH? Botafogo e Bahia. Breno Beretta. Acho que o Bahia passa e o Botafogo vai ser eliminado. Pedro Piscinato. Eu acho que o Botafogo avança e o Bahia vai ser eliminado. Valeu, Pedrão. Um abraço pra você e até amanhã. Valeu, Batistão. Um grande abraço e até amanhã. Breno Beretta, um abraço. Muito obrigado. Ótimo trabalho pra você amanhã, hein, bebê? Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, CH. Um abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, boa noite, até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Dá tempo. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, amigo da Bandeirantes. A Ponte tinha que tentar contratar jogadores que se destacaram no Paulistão, tipo lateral direito Nayan, tem esse Zé Vitor da Portuguesa, tem o Poveda lá do Primavera, alguns jogadores do Capivariano. Esse tipo de jogador, entendeu? Pra pôr na Série B. Agora ficar só trazendo aposta não dá, entendeu? Eu não sei de onde também esse Eberlin arrumou esse treinador, meu Deus. Será que ele passou pelo alvorecer do time amador dele lá? Ele gostou do cara e trouxe pra Ponte? Não tinha outro treinador pra trazer? Meu pai do céu, esse diretor é uma lástima. Um abraço a todos. Valeu, um abraço, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas olha, agradeço de coração. Na sequência vem aí Ulisses Costa, a melhor transmissão do rádio brasileiro. Cruzeiro e Corinthians, valeu gente, um abraço, tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Ulisses Costa! Ulisses Costa! Começa pra você, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. E do time do Corinthians, do time do Cruzeiro pelo campo de defesa. A bola foi chuta pra Cássio. Cássio vai ser jogando no campo de retaguarda, curtinho com Fabrício Bruno. Ele prende o lance, deixa a bola passar. Vilauba rasga, levanta a frente no comando de ataque e volta pela quarta zaga pra Tchoca. Domina o João Pedro Tchoca pra ser jogando pro time corintiano com o Hugo. Hugo domina no campo de defesa pra ser jogando pro time do Corinthians. Ele tenta o levantamento pela direita, já põe a bola pra fora. É lateral na esquerda, campo de ataque pro time do Cruzeiro bater. Abra as press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Eu quero você comigo no youtube.com/, Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, começa para você Corinthians e Cruzeiro. O Gilson Rocha, Ludinei Pereira Carvalho também curtindo o solzaço. Bandeirantes torcendo pro timão. Domínio do campo de defesa, Vitinho vai para cima da marcação, aperta, tenta ganhar pro time do Corinthians. A bola sai em lateral esquerda, campo de ataque pro timão bater. Manual pro Corinthians cobrar. Em sua primeira posse de bola ofensiva, o Corinthians com o estreante Fabrício Andileri vai repor a bola em jogo, argentino, 30 anos.
Roberto Freitas também tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Roberto Ferreira da Silva também curtindo o som. Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. E tenta descer o time do Corinthians. Charles está lá perto da esquerda, ganha novo lateral mais próximo à grande área. O time corintiano é novo lateral para o time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. Se posiciona para ser jogando. O Rodrigo tá ligado no microfone Bandeirantes, lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Lateral cobrado, Vitinho vem de cabeça, devolve a jogar para Angileri. Dominou para Vitinho, Vitinho prendeu para a ponta, vai para a finta em cima da marcação. No primeiro giro pelo meio de campo, abre para o toque de bola curtinho de Carrilho. Ele domina para o Timão e sai jogando do campo de defesa. Abertura pela direita, vem com André Ramalho. André Ramalho prende pelo setor de ponta para o Milans. Milans domina novamente Pedro Milans, jogador do time do Corinthians, já atuando na lateral direita. A bola volta com Carrilho. Carrilho prende para o time corintiano pelo setor de meio de campo. Enfia a jogada para intermediária para Ranieri. Ranieri volta a jogada no campo de defesa para Tchoca. Tchoca domina. Abre a jogada curtinho com André Ramalho. André Ramalho prende para o time corintiano. Enfiou na direita, campo de ataque para Milans. Muito forte o passe. A bola vai embora para a linha de lado em lateral esquerda. Defesa para o time do Cruzeiro bater. É Manuel para o time do Cruzeiro cobrar do seu campo de retaguarda. Ferramenta profissional é Wonder. Da Obra Oficina, produtos que se destacam pela durabilidade, alta performance. É bom trabalhar com Wonder. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente no campo de defesa. O time do Cruzeiro para ser jogando. Abertura com Lucas Silva, ele prende a jogada, volta pelo seu campo de defesa. Tenta o toque de bola. Alô, Vanderlei, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, Vanderlei. Jean Paulo curtindo o som da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, Jeremias Bittencourt também está curtindo o som da Bandeirantes. Domínio do campo de retaguarda, vai para o toque de bola novamente. Recolhe no campo de defesa, aperta na marcação. Já tenta descer pelo comando de ataque, aperta novamente. O time do Corinthians tentou descer, está parado o jogo. Falta para o Timão bater em cima de Bidon. Marcos Carvalho está na Praia Grande, também ligado no microfone Bandeirantes. O André Oliveira também curtindo o som da Bandeirantes. É lateral do campo de ataque, vem para o toque, curtindo no setor de esquerda. Falta para o time do Corinthians bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. A bola volta no toque de bola, André Ramalho sai jogando no campo de defesa, já aprende a jogada com toque de bola de Tchoca. Tchoca volta para Hugo. Hugo domina no campo de defesa, o goleiro corintiano para ser jogando perto da direita, na bola bate, levanta para o comando de ataque. Ela volta, Coutinho tentou o toque de bola, Carrilho vem para brigar. Pedro Raul já perde a primeira dividida. A bola volta com o time do Cruzeiro que domina pela direita e sai jogando no seu campo de retaguarda. A bola volta com o time do Cruzeiro. A abertura vem na zaga central, domina Vilauba. Ele prende o lance, tenta girar a jogada na esquerda, campo de defesa, voltou com Kaique. Kaique prende para Vilauba. Vilauba domina para o time do Cruzeiro para ser jogando no seu campo de defesa. Na tentativa de domínio, o Christian volante, aberto pelo lado direito, novidade do Léo Jardim, mantida pelo técnico Tite, lado direito, ex-jogador do Atlético. Jefferson Pereira ligado na Bandeirantes, Hugo é herói mesmo. Jefferson, forte abraço pra você, obrigado. Jeremias Bittencourt curtindo o sonsaço Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E vem pro jogo, Vitinho tentou o domínio, fora puxado. Comete a falta, o Matheus Pereira em cima de Vitinho, campo de defesa pro time do Corinthians bater próxima linha que divide o gramado. Peças para o carro, moto ou caminhão, é Nakata. A marca líder em suspensão, pode contar, é Nakata, pode contar. A bola volta no toque de bola, domínio do time do Corinthians para ser jogando pela direita, vem com Anginelli, abre na esquerda, campo de defesa, tenta o passe, ele bola perde o lance, ela volta com o time do Cruzeiro, André Ramalho vem para a marcação, Anginelli vem, tenta tocar da bola, tentou tirar, não conseguiu, bola solta na cara do gol, Hugo sai, tira o braço, a bola vai embora, e o árbitro está marcando intenção de ludibriar o árbitro, tentou cavar o pênalti, o jogador do time do Cruzeiro, tá parado o jogo e tá pintando cartão amarelo, o Hugo foi muito experiente, ele fechou, a hora que ele tocou na bola, o Hugo tira o braço. E aí o que faz o jogador do time do Cruzeiro? Dobra as pernas, se joga no chão, como fosse o William tivesse sido tocado pelo Hugo. Esqueceu que tem VAR e o árbitro estava em cima. Amarelinho pra ele, viu, Fabiani, pela simulação. O primeiro do jogo, bem apontado pelo Davi Lacerda, porque o William tinha o caminho livre pro gol, depois de passar pelo Hugo, goleiro alvinegro. Quando se viu naquela situação, achou mais prudente se jogar a tentar o gol, que seria o primeiro da Raposa no jogo, o cartão amarelo, William, lateral direito. Mas não dá pra julgar ele também, viu, Lesse? Não dá pra julgar ele também, porque muitas vezes o juiz cai nessa, o VAR cai também, todo mundo cai nessa. Então, vamos brigar com o jogador, porque o jogador não pode fazer isso. Mas eles estão dando, velho. Agora o juiz estava em cima, deu amarelo, tá certo. Eu vou dizer um negócio pra você, hein? É mais ou menos assim, vai que cola, né? Isso, ué. Se colar, já era.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Cláudio Cruz também tá ligado na Paraíba, no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Pedro Silvério tá ligado, um beijão pra Gabriele. Alô, Gabriele, obrigado pelo carinho da audiência. Você ligado, eu Lima também ligado no microfone da Bandeirantes. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 6 minutos, vamos chegando a 7 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. O placar da Bandeirantes aponta 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Quem fala é você. Alô, alô! Ô do Vale! 35 minutos do primeiro tempo no Couto Pereira. Por enquanto, Coritiba 0, São Paulo também 0, Ulisses. Lucas Bueno. O Bahia faz 2-0 com William José e agora leva a partida na Libertadores para os pênaltis com o Origans. É o futebol da Bandeirantes para você, do torcedor do Brasil. A bola volta pelo setor de direita do campo de defesa, na zaga central. Fabrício Bruno domina pelo campo de defesa para sair jogando para o time do Cruzeiro. Ele prende o lance, abre na esquerda para o toque de bola de Vilauba. Vilauba tenta descer com o calção no peito. Ele domina do campo de ataque, vem para a quinta, tenta o toque de bola, chega Carrilho, toca na bola, tenta tirar o time corintiano. Gerson briga, perde, Carrilho vem, toca na bola, tira. É lateral para o time do Cruzeiro bater pela esquerda. E o Gerson queria falta, foi na bola, Gerson. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Gerson reclamou em campo. Imagina o pai dele o que reclamou, hein, Pretzel, desse lance aí, porque ele reclama de tudo, hein? O pai dele, a cada transferência... E vem pro jogo o time do Cruzeiro, a bola foi solta na boca do gol, pode fazer o gol, entrou, bateu! Matheus Pereira, gol! Deu bobeira a zaga corintiana, Angelelli vem na marcação, bola cruzada na entrada da grande área, choca, travou, a bola voltou pro Matheus Pereira como se fosse um presente, ele bate no canto direito, Hugo se esticou, toca na bola, mas ela morre no fundo da rede. Matheus Pereira, a 8 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, 1 Cruzeiro 0 Corinthians. Matheus Pereira pro time do Cruzeiro, estranho Hugo na bola, e aí o detalhe do gol é todo seu, diz aí Fabiani. O jogador mais talentoso do Cruzeiro, que quando tem espaço decide sobretudo na perna esquerda, e assim o fez Matheus Pereira, chapando de fora da área, fazendo ela tocar ainda na ponta dos dedos de Hugo Souza e estufar as redes no Mineirão. É o terceiro dele nesta temporada. Ainda tem uma assistência, o camisa 10 cruzeirense, referência técnica da Raposa, 1-0 no Mineirão. E aí, Ronaldo Pretzel. Olha, o Cruzeiro já mandava no jogo, Corinthians todo atrás, defensivo, muito difícil de segurar a bola na frente, e o Cruzeiro tocando a bola na característica de sempre. E o Matheus Pereira, quando ele vai para cima e puxa para a perna esquerda, ele chuta no gol. É um meia que chuta e que faz gols. Acho que ele bateu bem. Para mim, uma bola difícil para o Hugo Souza. 1-0 Cruzeiro, conforme esperado, porque o Cruzeiro hoje está levando mais a sério, muito mais para valer o jogo do que o Corinthians, Ronaldo. E a bola fica bem distante, né, do Hugo, que ele estica o braço, só que essa triangulação ela acontece na cabeça da área. E quando você mexe muito no time, acontece isso aí, esses espaços. E o time fica espaçado, o Corinthians ficou espaçado no meio, o Matheus Pereira veio, bateu cruzado e fez um golaço aí o Ulisses Costa. 1-0 pro time do Cruzeiro, para você ligado no microfone Bandeirantes. É que o Hugo tocou na bola, mas parece que foi com a mão mole, Ronaldo. Mas tá na entrada da área, né? Entrada da área ali, a distância parece até que é longa, mas dependendo da força, Ulisses, dependendo do jogador, é difícil de pegar. Se for no canto, não tem jeito. Roberto será ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Paulo Guedes está me curtindo com um sonsaço Bandeirantes, o Rafael Jamanta. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, e domina bem para o toque, levanta o Cruzeiro, já aprende a jogada pelo setor de esquerdo da campo de ataque, domina novamente Matheus Pereira, tenta Caio Jorge, a finta, ele perde a bola, sai para a linha de lado, lateral para o Timão bater pela direita do campo de defesa. Lateral para o time do Corinthians bater e ser jogando no seu campo de retaguarda. Bola volta para Carrilho, Carrilho domina no campo de
de defesa, tenta o passe de bola, Bidon para Carrilho. Carrilho corta a marcação no primeiro, já partiu pelo comando de ataque, vai abrir pelo setor de esquerda. Tomou pancada feia o Carrilho. Domina Vitinho, dominou pro Timão, vai pra área, balançou, girou, bateu pro gol. Cássio! Segura o goleiro do Cruzeiro. Em boa estocada do Corinthians, a primeira finalização do jogo vai fraca no pé direito de Vitinho, em bom contra-ataque esboçado por Carrilho. Cássio segura o que é, caiu, encaixou e já orienta a defesa. E o Cássio briga com o árbitro, que ele pedia atendimento pro Carrilho que tá caído. O árbitro não deu, o Cássio meteu a bola pra fora. É um lance para amarelo, na minha opinião, Pretzel Ronaldo. Concordo, pode sim parar e dar um amarelo em cima do Carrilho, que estava fazendo fila e conseguiu escapar do campo de defesa para arrumar o contra-ataque. Agora a gente está revendo. Ele escorrega, viu? Ô, louco! Ele escorregou. Mas o cara pisa no tornozelo dele. Tu achou? Eu achei que ele escorregou primeiro. Mas Ô, louco, vê o lance de novo então, hein? O cara pisou, chegou dando aquela lambida no tornozelo dele. Caralho, caraca, velho, pegou o tornozelo aí, viu, Ronaldo? O campo molhado acaba acontecendo esse tipo de lance e realmente teve um pisão, né? Mas agora tem que ver se foi intencional ou não, né? A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. A Braspress, você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Alô, Pedro Panvecchio, tá lá em Oswaldo Cruz, ligado no microfone Bandeirantes. Grande Pedrão, obrigado pelo carinho da sintonia. Robson Ramos tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, grande corintiano lá do rapaziada toda curtindo o sonsaço Bandeirantes do Ronco. Robson Ramos, um corintiano, fez uma nova. Ele tem 7 tatuagens do Corinthians. Agora ele fez uma nova, é impressionante. E vem pro jogo o time do Cruzeiro. A bola foi solta à frente do comando de ataque. Voltou para Matheus Pereira. Gira, jogada, entrada na grande área. Bola batida, gol! Gol! Espalma o goleiro do Corinthians. Manda para a linha de fundo. Escanteio pro time do Cruzeiro. Bater da chegada do William. Mais uma vez, Matheus Pereira, o mais talentoso do Cruzeiro, com espaço para conduzir e deixar espaço para Lucas Romero. Como elemento de surpresa, bater no ângulo. Hugo Souza, bem posicionado, não encaixa. Manda para fora em escanteio, favorecendo a Raposa. E a nhaca do Charles também, hein? Ai, que nhaca o Charles, hein? Na entrada da área, hein? Mais uma na entrada da área, depois você vai culpar o goleiro. Eles estão chegando na entrada da área e o Charles não acompanha, Ranieri não acompanha, Carrilho não acompanha. E aí soltar pro Hugo, só aí fica difícil, hein, Ulisses? O Ivan tá ligado no microfone Bandeirantes, o Mozart também, forte abraço, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Mauro de Lima, Meto Bala tá em São Caetano, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tentava descer o time do Cruzeiro, afasta a zaga, corta tiro e perigo. Ela volta com o Cruzeiro que domina com o William, ele tenta o toque de bola pelo seu campo de defesa para ser jogando a bola quica no setor intermediário para Lucas Romero. Lucas Romero prende o lance, tenta levantar a frente, levanta a jogada pela esquerda, põe para fora. Lateral para o Timão bater do seu campo de defesa e sair jogando o torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. O Sabiá tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Forte abraço para você. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Corinthians, prende o lance no campo de defesa. Já recolhe a jogada curtinha pelo seu campo de retaguarda, vai para frente em cima da marcação no primeiro. Prende o lance no campo de defesa, domina no campo de retaguarda o time corintiano para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 15 minutos de bola rolando, 15 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. No Mineirão continua, Cruzeiro vence 1-0, Corinthians na Bandeirantes, quem fala é você, alô, alô do Vale. Reta final do primeiro tempo no Couto Pereira, 43 minutos de jogo, Coritiba e São Paulo por enquanto 0-0, Ulisses Costa. 0-0 é o placar do jogo de Coritiba e São Paulo, aqui 1-0 pro Cruzeiro diante do Corinthians. Alô, Lucas Bueno. Na Arena Fonte Nova, o Bahia vai ganhando de 2-0 do Origans, com isso vai se classificando para a próxima fase. Logo mais teremos Botafogo e Nacional de Potosí, Botafogo precisando da vitória para se classificar, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do toque de bola, tenta ser jogando recorde contigo no campo de defesa. O time do Corinthians tem lateral, ser cobrado pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. É lateral para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Maria Fátima também curtindo o sonsaço. Bandeirantes dando boa noite pro Pretzel. Alô, Carlos Oliveira. Boa noite, ligado Maria no Fátima. microfone Bandeirantes.
Boa noite para todo mundo. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa para sair jogando do meio do campo de defesa. Alô, Sofia, tá ligada no microfone, Bandeirantes, tá lá com o Léo Tavares, grande Léo, rapaziada, no varanda. Aqui parado o jogo, tá marcado o lateral. Lateral novamente no campo de defesa, contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de ataque, tenta descer o time corintiano, bola vem para Vitinho domina para Angileri. Angileri se soltar na direita, é boa, abriu jogada na direita com Pedro Milans. Pedro Milans dominou, ele vai pro... Mas o que é isso, Pedro Milans? Que cruzamento é esse, menino? Mas o que é isso, hein? Ô, Fabiane. A gente comentou, quando o Matheus Pereira tem espaço, ele decide pro Cruzeiro. Agora quem teve espaço, todo o espaço do mundo, foi o Pedro Milans, que olhou pra área, viu o Pedro Raul no alto de seus 1,95 m e falou, vou cruzar. Mas mandou fora do estádio do Mineiro. É isso, hein, Pretzel, Ronaldo? Horrível. E o time do Cruzeiro tem, Ronaldo, Matheus Pereira e Christian abertos pela direita para forçar em cima do Angileri. O Gerson mais aberto pela esquerda e o Caio Jorge enfiado lá na área para jogar em velocidade contra os dois zagueiros. Então o Cruzeiro domina o jogo e o Corinthians está lento, bem lento, partindo, é claro, desse meio campo bem defensivo, Ronaldo. E domina o jogo com o Gerson bem aberto, né? O Gerson é para jogar entre os meias ali, trabalhando ali como meia, fazendo o time jogar. Tudo bem que o Matheus Pereira é o cara que também se aproxima e faz o jogo, mas você deixar ele aberto, só o Tite mesmo. Agora o Corinthians, vou te falar, 17 minutos, esse Pedro Milans aí também ganhou o leitão da partida, Ulisses, até aqui, né? Que coisa, Ronaldão. Lembra nas quermesses, né, Ronaldo, que tinha no interior, né? É, pelo amor Levou de Deus, leitão. cara, um bicão desse aí, leva o leitão. Alô, Ludinei Pereira Carvalho. Ludinei, você quer que o Pedro Raul tá em campo, ele tá aí fazendo número. A bola volta, tenta descer novamente. O time do Corinthians vem para tocar da bola. André Ramalho, mais o árbitro para a marca lateral. Lateral pela esquerda, campo de ataque novamente pro time. Tá precisando de botox, o técnico da seleção, hein? Lateral pro time do Corinthians, do Cruzeiro, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ferramenta profissional é Wonder, da obra Oficinas, produtos que se destacam pela durabilidade e alta performance. É bom trabalhar com Wonder. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral para o time Curitiba, bater esteiro jogando no campo de defesa. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. A bola já volta com o time do Corinthians que tenta ser jogando com o Hugo, 1-0 para o time do Cruzeiro. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Ela volta contigo no campo de defesa. José Vidal Júnior tá ligado, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado Zé Vidal pelo carinho da sua audiência, curtindo o som, tá sumido, hein, meu filho? Tá sumido, hein? Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Obrigado, rapaziada da Eterne. Curtindo o som da Bandeirantes, grande Zé. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Já prendeu no seu time do Cruzeiro para prender do campo de defesa. Recolhe a jogada, Coutinho novamente no campo de defesa. Prendeu o lance pela esquerda, prendeu novamente no toque de bola curto no meio de campo. Gerson domina, gira. Abriu novamente para Fabrício Bruno. Ele prende para o Cruzeiro que está jogando no seu campo de defesa. Peças para o carro, moto, o caminhão é na Cata. A marca líder em suspensão pode contar, é na Cata. Aperta o time do Corinthians, tenta ganhar Carrilho. Ele vem para cima da marcação, se livra da marcação do Carrilho. Lucas Silva, ele prende para o Cruzeiro, abriu na direita para Lucas Bueno. Lucas Bueno lançou pela ponta direita do campo de ataque para William. Ele desceu, cruzou na boca do gol, chegou no toque de bola, tenta afastar o time corintiano. A bola volta, Coutinho com Carrilho. Carrilho domina para Vitinho. Vitinho domina, não corre para a bola, agora ele corre com a bola. Já domina, o William vem para sua marcação, prende Vitinho, tentou o drible, já parte pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para ganhar lateral. Lateral para o Corinthians bater esquerda, campo de ataque. Na estocada do Vitinho e mano a mano com o William, já amarelado, o lateral cruzeirense foi mais conservador, deu um toquinho na bola para conquistar o lateral, que desta vez será adverso. O Vitinho, camisa 11 por ali. Enquanto isso, o árbitro do jogo, David Oliveira Lacerda, está orientando os jogadores das duas equipes, em especial o Caio Jorge. Carlos Ribeiro ligado em Penápolis no Futebol Bandeirantes. Alô, Gelson Henrique, também ligado no Futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, Carlos Ribeiro Borba. Também curtindo o som da Bandeirantes. Vem Cruzeiro às costas da zaga, tenta sair a cobertura, Pedro Choca. A bola volta pela direita. Nossa, que chute excelente, hein? Empolgou, hein? Deu uma empolgada o Christian, hein? Fácil pro Hugo que pegou. Com o gramado irregular ainda dá um certo susto no goleiro alvinegro, a dar uma quicada na frente do arqueiro do Corinthians, mas mesmo assim ele encaixa e repõe o timão no jogo.
E vem Vitinho. Vitinho para Angileri pelo setor de esquerda. Capre-ataque, abre o compasso. Levantou na boca do gol para Pedro Raul. Subiu de cabeça, Vilar, batida. A bola volta novamente com toque de bola com o time do Cruzeiro. Tenta ser jogando a peta na marcação, mas o árbitro para. Marcou a falta cometida pelo Pedro Milans. Falta, campo de defesa para o time do Cruzeiro bater em cima dele, Matheus Pereira. Quando já havia se livrado da bola, recuado para o zagueiro, o Matheus Pereira sentiu um contato do lateral direito uruguaio do Corinthians. Se joga na intermediária, a posse é da Raposa. Foi nada, hein? Não, mas ó, o salto que ele deu foi igual ao outro salto dentro da área que ele deu cartão amarelo. Foi então nada. é o que eu digo pra você, Ulisses. O cara tem que pular mesmo, tem que gesticular mesmo, virar no chão, rolar no chão, pedir pênalti, pedir anulamento da partida, pedir tudo, porque eles caem, velho. Eles caem. Emerson Santana, que coisa, hein, Pretzel? Não, foi nada. Pulou o Matheus Pereira e o Davi Lacerda, que pra mim é o melhor árbitro hoje do Brasil, viu? Mas nessa ele foi mal. Cruzeiro domina o jogo, o Corinthians tenta sair um pouquinho de trás, mas com pouquíssima velocidade e até inspiração. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Cruzeiro tem 1, Matheus Pereira, Corinthians 0, na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô do Vale. Terminou agora o primeiro tempo no Couto Pereira. Ulisses Costa há pouco, Coritiba com Ronier acertou a trave do São Paulo, mas segue tudo igual. 0-0, intervalo de jogo no Couto Pereira. No futebol da Bandeirantes, eu quero saber de você. Alô, alô, Lucas Bueno. No Campeonato Brasileiro, o Bragantino segue ganhando de 1-0 da equipe do Atlético Paranaense. Remo e Internacional empatando em 1-1, Ulisses. O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro é a Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/rádio Bandeirantes oficial e 20 mão. 1-0 para o time do Cruzeiro, domina campo de defesa. Ranieri para ser jogando para o time do Corinthians, dá para André Ramalho. Ele prende o lance para o time corintiano que já está jogando no campo de defesa. Recolhe o time do Corinthians para ser para o jogo com o Hugo. Hugo domina para Carrilho. Carrilho recolhe para o time do Corinthians, prende a jogada. Ameaça o levantamento à frente, bola volta no toque de bola do Carrilho. Carrilho busca a jogada para a ponta para Lance. Tentou toque inteligente, deixa sair, desviou no jogador do Cruzeiro. A bola bate em cima do Caio Jorge, a lateral para a direita, campo de defesa para o time do Corinthians bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Que tomada chegou, a pancada que tomou agora o André Ramalho, cara. Impressionante como o Caio Jorge vem para pegar o tornozelo dele, fica sentindo. O André Ramalho erra tecnicamente no início e aí tenta recuar a bola para o Hugo Souza. Quando ele recua de fato, há um contato na região do tornozelo do camisa 5 do Corinthians. O Caio Jorge se diz inocente, vira para o Davi Lacerda, diz que foi ombro no ombro, mas o camisa 5 do Corinthians acusa uma pancada ali na altura do tornozelo, Ulisses. Marcos Alves, Davi Ramos, ligado, Davi no Ramos, ligado no microfone Bandeirantes, José Ferreira Silva, em Marília, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Luiz Quintal, Ed Carlos também tá ligado no futebol Bandeirantes, a Vânia Santos, obrigado pela audiência, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro, é falta para o time do Corinthians bater na sua grande área para ser jogado no campo de defesa, falta para o Timão cobrar, o tempo não para, Bandeirantes marca! 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Quarta rodada do Brasileirão continua para você, Cruzeiro 1, Corinthians 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô do Vale. Ulisses, no primeiro tempo, Ferreirinha teve a melhor chance do São Paulo para o goleiro Morisco fazer a defesa. Já o Coxa acertou a trave do tricolor paulista na reta final do primeiro tempo, intervalo de jogo 0-0. No futebol da Bandeirantes, quem vem para falar é você. Alô, Lucas Bueno. No Campeonato Brasileiro, logo mais teremos Palmeiras e Fluminense na Arena Barueri. Também teremos Grêmio e Atlético Mineiro, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes, Palmeiras e Fluminense, Pedro Martelo, Léo Gens com Guilherme Agrela. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians pela ponta, domina Vitinho pelo setor de esquerda, campo de ataque, Caprichu. Balançou, cruzou em cima da marcação do William. A bola explode, vai embora, liga de fundo, escanteio para o time do Corinthians bater da esquerda. Tentando crescer no jogo e tem sido na individualidade de Vitinho pelo lado esquerdo no duelo individual com William. Chance de cruzar, Pedro Raul tá ali na área, Charles por ali, toda a artilharia do Alvinegro. Snickers ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, rapaziada da TV Santa. Também curtindo o sonsaço Bandeirantes em Santa Cruz do Rio Claro. Vem pro jogo, levantamento à frente, Cássio Céu na primeira, pega o goleiro. Segura o goleiro corintiano para o time, o goleiro do time do Cruzeiro para ser jogando no seu campo de defesa. É bola pro time do Cruzeiro. Goleiro corintiano Cássio é uma força do hábito e perdoável cometer essa gafe, né, Pretzel, né, Ronaldo? Ah, sem dúvida, né? A história dele pelo Corinthians e ele tá indo bem no Cruzeiro também, né, Ronaldo? Tá é o futebol da Bandeirantes, Ronaldão. O Cássio tá saindo do gol. Você viu que ele sai no escanteio, tudo. Você viu, menino? Corinthians, ele não saía, velho. Nossa, eu cansei de ouvir você pedir isso pra ele. Mas cansei. Foi. E caiu pra dentro do gol. Ele parou de cair pra dentro do gol. E caiu e tá saindo na bola também. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pedro Silvério curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A Márcia tá fazendo 28 anos, casados. Opa, parabéns, Márcia, Pedrão Silvério, parabéns, muitas felicidades pro casal. Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Ulisses, jogo parado. Esse lance, Ulisses, do André Carrilho no William, certo? Tem muita gente pedindo pênalti. Nada. E foi igual o lance do Lucas Ramon contra o Bragantino no fim de semana. Isso não é pênalti. É briga por espaço. O Carrilho tem mais força que o William. Eu jamais daria pênalti nesse tipo de lance, mas aqui no Brasil tem muitas pessoas que pedem pênalti nesse tipo de lance. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Meu irmão, meu amigo Pachon, o Luca, sobrinho dele, o Matheus também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Alô, Luca. Alô, Matheus. Alô, Pachon. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe pelo campo de defesa. Vem para finta tempo do toque de bola contigo. Lucas Dantas torcendo pro timão ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Recolhe no campo de defesa para ser pro jogo. O time do Cruzeiro prende a jogada pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Aperta na marcação. Carrilho ganhou, mas com falta. Tá paralisado o jogo. Falta em Kaique pro Cruzeiro bater campo de defesa. Pelo lado esquerdo, com Carrilho cada vez mais solto no jogo, mordendo para pressionar o lateral cruzeirense, que cai sem pressa para bater pouco antes da intermediária, posse da Raposa. É o futebol da Bandeirantes. Obrigado, Pedrão Panvecchio, Tanay Osvaldo Curso, do sonsaço Bandeirantes. Carlos Roberto Oliveira também curtindo o sonsaço da Bandeirantes em Araçatuba. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Pedrão Panvecchio tá lá na minha querida Osvaldo Cruz. Ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E já está entrando o time do Cruzeiro. Levantamento à frente, afasta, vem para tirar de qualquer maneira a zaga do time do Corinthians. Houve a falta em cima do jogador Pedro Milans. O que você tem a dizer de Pedro Milans, Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel? Olha, já vi laterais bem melhores no Corinthians, viu, Ronaldo? Para ficar nisso. Tem um tal de Caipira na base também, que é melhor que esse menino aí. Ele é um pouquinho esforçado, mas é muito mais ou menos. Muito mais ou menos, muito. Alô, Adilson Santos é árbitro. Iporanga curtindo o sonsaço Bandeirantes torcendo pro timão. Ele é árbitro e torce pro timão, Ronaldo. Rapaz, isso não combina, hein? Ele é árbitro e torce pro timão? Ele não combina. Como você é corneteiro? Não combina Você é isso aí. É, porque eu vou te falar, viu? Tudo é contra o Corinthians. É contra tudo e contra todos. Agora, deixa eu falar de Pedro Milan aí. É muito mais ou menos. Tiago de Souza Pérez, forte abraço para você. Concordo, grande Rogério Assis, um dos grandes narradores do Brasil. Miguel Simão Fernandes curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte brasileiro.
tempo para dar aquela hidratada. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo? 30 do primeiro tempo, 1-0 Cruzeiro. 30 minutos do Cruzeiro, o Corinthians chegou uma vez com um chute do Vitinho fraco para a defesa do Cássio. Teve um escanteio pelo menos para jogada de linha de fundo. Claramente o Dorival pede mais força, mais pegada, mais dividida. Ele fez agora esses sinais ali para os jogadores com a imagem que a gente está tendo, enquanto que o Tite prioriza mais um bate-papo com o Gerson, que é um jogador absolutamente comum dentro de campo. Qual a função do Gerson? Aberto pela esquerda, mas que não rende, que não segura a bola, que não arma. Então é um jogador inexistente em campo, o Gerson, apesar da sua qualidade. 1-0 Cruzeiro para mim, placar correto pelo que foi o jogo até aqui, Ronaldo. Porque o Cruzeiro joga, né? E o Corinthians corre atrás, o Corinthians está correndo atrás. É um time que o Dorival achou para descansar o time titular, achou essa formação, só que o meio de campo não está compactado, então muitas vezes sobra esse espaço para finalizar e o Cruzeiro se aproveitou na primeira, na segunda o Hugo fez uma grande defesa, então o Corinthians tá meia boca aí também, tá tentando alguma coisa, tipo empurrar o jogo com a barriga. Agora vamos ver se o Dorival vai chamar a turma do banco. Da outra vez que ele fez isso, ele arrebentou o Yuri. Eu só espero que ele não arrebente ninguém, porque o jogo que tá valendo mesmo é no sábado contra o Novo Horizontino, jogando lá em Novo Horizonte, que vai ser uma parada indigesta, viu, Ulisses Costa? Bola foi solta para Pedro Raul, vem pro domínio, no braço não, Pedrito. É difícil, hein, Pretzel? Pedrito, né? Eu me lembro da Pedrita, que era a filha do Fred Flintstone, lembra, Ulisses? E sobrinha do Barney. Exatamente. Era o apelido do Veloso, Pedrito, agora mudou, né? Agora é cabelo de boneca. Você é um corneteiro, velho. Eu tava pensando, vocês ouviram? Não, eu tava pensando, vocês ouviram? Não é possível que vocês ouviram o pensamento agora. Que corneteiro que ele tá hoje, É hein? uma banda, aliás. Né? Cada um com um instrumento, né? É o futebol da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Thiago de Souza Pérez também está curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. Vem com Bidão 1-0 para o time do Cruzeiro. Já domina Bidão para o time corintiano. Volta na saga central para André Ramalho. André Ramalho prende no campo de defesa. Sai jogando com Tchoca. Tchoca abre o compasso, dá o tapa na bola, já escapa da marcação. Ele vem para a finta. Tchoca domina, escapa do primeiro, escapa do segundo. Tentou partir pelo setor de direita. Enfia a jogada na ponta, tentou o domínio. Fica no chão. Pedro Milans. Pegaram ele, jogo parado. Em domínio de costas, o Pedro Milans em duelo lateral com lateral. Era o Kaique escoltando o uruguaio corintiano, sentiu na altura da canela e por isso cai. Falta atendida pelo Davi Lacerda, lado direito. Vem cruzamento na área do Timão. Que pegada, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Forte, podia dar amarelo, aí sim. Amarelinho. Só que o Davi Lacerda, eu gosto dele. Só que o critério dele, para ele dar amarelo, tem que ter arranhão, né? Então eu discordo um pouquinho, mas nesse lance dava para dar uma analisada. Um amarelo não seria um exagero. Então, mas é aquela coisa do pulo, do salto, sabe aquela coisa? Então vai enganando o juiz, que chega uma hora que ele não cai, né? Então tem essas coisas. Merecia um amarelo, mas ele pulou. É falta pro Corinthians bater. Vem Vitinho pra cobrança de falta. Vamos ver se capricha. Bateu! Mas o que é isso? O que é isso, Vitinho? Bateu atrás do gol, filho. Bola parada. É difícil, hein? E tava toda a zagueirada do Corinthians por ali. André Ramalho, João Pedro Tchoca, o Pedro Raul, todo mundo esperando. O cruzamento certeiro na testa de um deles para dar trabalho pro Cássio. No final foi na testa de um torcedor e o goleiro cruzeirense ficou tranquilo. Ulisses. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor, daqui a pouquinho mais tarde tem em Barueri, Palmeiras e Fluminense, Pedro Martelo, Léo Gianse com Guilherme Agreira do futebol Bandeirantes. A bola volta para a direita, tenta descer o time da Corinthians, a bola volta com o Lucas Silva. Ele prendeu, se cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai para fora. Vai embora para a linha de fundo, quase o time do Cruzeiro chega aí. Cabeçada perigosíssima, hein? Ela vai para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians cobrar. Ulisses, quero que o Pretzel me ajude. Qual é a função do Charles? Não só hoje, no time do Corinthians. Eu quero que você me ajude, Pretzel. Segundo o Dorival. Até hoje aqui eu não sei qual é a função desse menino. É fechar espaços quais?
Porque ele não fecha, ele não joga. Ele não faz nada. Ele não joga, ele não toca, ele não faz nada, ele chega atrasado. Exatamente. Ele deve ser filho do Dorival. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem para o toque de bola do time do Cruzeiro. Tentou descer pelo setor de esquerda. Bola enfiada para Gerson. Vem para travar. O Gerson pega o André Ramalho. O Gerson pega o André Ramalho. E o Corinthians desce com a bola dominada. Levantamento foi feito à frente. Pedro Ron vai tentar o domínio. Ele perde o lance e reclama com o árbitro. Rapaz, ele pode fazer 32 gols nesse jogo. O Pedro Raul. Vou falar pra você. Ele é ruim, fi. Ô jogador ruim esse Pedro Raul, cara. Ô Pretzel, ô Ronaldo. Desculpa aí, Ronaldo. Não gosto de fazer isso, mas pô. Não, mas não dá, é verdade. A bola machuca ele, a bola tá machucando também o Ramalho. Uma bola que era só para ele bater de esquerda para tirar a bola, ele vai com a perna direita e se machuca. Ele nem se machuca, a verdade é essa. Ele vai com a perna direita para cortar uma bola que era com a perna esquerda. Quer dizer, esse problema já vem com o jogador. E a mesma coisa o Pedro Raul. Ele não sabe o que é direita e o que é esquerda. Você Tijica ligado no microfone Bandeirantes, Sérgio Soares, Heitor Bergamo em Bauru, curtindo o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Que coisa, hein, Pretzel, Pedro Raul? Impressionante, a bola bate e volta e ele tem que ser o cara da parede, já que ele não tem velocidade para aproximar os outros, né? Só que ele não consegue segurar a bola. Primeiro tempo do Corinthians é muito fraco, né? E o Cruzeiro também, viu, não força muito. Eu vou falar pro seu Pedro Raul vai fazer um gol hoje aí, viu, Pretzel? Pode ser, tem problema de cabeça, quem sabe. É bola no campo de defesa com o time da Corinthians. Recolhe novamente Hugo para ser jogando com o time corintiano. Deu para Tchoca. Tchoca domina pelo setor de direita. Vem para o toque de bola Coutinho. Abriu na esquerda para Angileri. Angileri levanta a jogada. Olha o Charles! O Charles pega na bola. O Charles toca na bola. Volta para Angileri. Deu na fogueira para Angileri. Tentou rasgar no comando de ataque. Pedro Raul vai na pressão. Vitinho também aperta. Aperta o time do Cruzeiro. Bola levantada à frente do campo de defesa para Cássio. Domina Cássio, goleiro do Cruzeiro, para ser jogando no seu campo de defesa. O tempo não para. Bandeirantes marca. 37 minutos de bola rolando, 37, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Corinthians perdendo 1 para o Cruzeiro, gol marcado por ele, Matheus Pereira, 0 para o Corinthians. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô do Vale, já voltaram os times. São Paulo voltando neste momento, Ulisses Costa com Marcos Antônio na vaga de Diordiney. Por enquanto, 0-0, Coxa e Tricolor Paulista. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Lucas Bueno. Na segunda fase da Copa do Brasil, Madureira vence o ABC por 1-0 e se classifica. Novo Horizontino vence o Nacional de Amazonas por 4-0 e também garante acesso para a próxima fase, Ulisses. Pintou o amarelo. Para o André Ramalho, por uma sequência faltosa e posterior reclamação, o zagueiro do Corinthians que não estava entre os pendurados. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Cruzeiro, vem para a marcação, Pedro, vou chamar ele de Pedro Jeans, ele corre de calça jeans molhado, lateral do Corinthians. Onde arrumaram esse cara, velho? Bom. Foi uma indicação, parece que do Rubão, né? Sim. Quem foi que indicou? Foi o Rubão mesmo? Foi o Rubão que indicou o Pedro Milans para a comissão técnica do Corinthians e para a diretoria, avaliou o jogador, o scout aprovou. E ele foi contratado, estava sem clube depois de deixar o Peñarol do Uruguai. Ulisses, parece que o cartão amarelo não foi para o André Ramalho, mas sim para o Dorival Júnior à beira do campo. Obrigado, obrigado. A bola volta no toque de bola, domina novamente, tenta descer o time do Corinthians, bola toca na mão, o árbitro manda seguir, aperta, Charles não rouba. A bola volta com o time do Cruzeiro que tenta descer do campo de ataque, partiu todo mundo. Sem marcação, vai sair mais um, dominou, girou, bateu! Gol! Cruzeiro de Caio Jorge! Caio Jorge para fazer o segundo gol do Cruzeiro no jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes a 39 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Caio Jorge
entrou do jeito que quis na zaga do Corinthians, na falha na reposição de bola, o Charles perde na bola dividida, a bola explode no braço do jogador do Cruzeiro, sobra na entrada da grande área, ele entra 1-2, a malemolência, a lerdeza do Charles é um negócio assustador, ele fica olhando o Caio Jorge dominar, erguer a cabeça, bater no contrapé do goleiro Hugo do Corinthians e fazer 2 Cruzeiro 0 pro Corinthians. O detalhe é teu, Fabiane. Em lance que deve ter interferência da arbitragem do vídeo, porque na origem da jogada, no passe do Matheus Pereira, parecia levemente adiantado Caio Jorge, artilheiro cruzeirense que não desperdiça quando fica cara a cara com o Hugo Souza. Desloca o goleiro corintiano e manda a bola pra rede, aguardando revisão da Vila Cerda. Anulado, vai ser anulado, tá impedido o Vai Caio anular, Jorge. tá impedido o Caio Jorge. Não, levemente, aí é brincadeira. Agora, o Ranieri, mais uma vez, no meio da zaga, começa a dar chute pra cima, bicão. É ele e o Charles. Eu não sei o que tá acontecendo com esses jogadores. Se eles estão recebendo, se eles não estão recebendo. Se eles estão bem fisicamente, se eles estão mal fisicamente. Agora, o Ranieri, ele tá brincando com a camisa do Corinthians. É o seguinte, ó, você leva... Gol vai ser anulado. Vai. Você leva vários jogadores pro banco, titulares. Aí tu começa o jogo com jogadores que, ainda que o elenco do Corinthians tenha sido reforçado, são jogadores insuficientes. Anulado, Ulisses. É isso, né? Confirmado. É anulado, né? Então é o seguinte, ó. Não, tava impedido, tava à frente, um metro à frente. Tá impedido. Por que não botar força máxima em campo, cara? Se alguém se desgastar, tu tira. Pô, o Corinthians está sendo simples. É o contrário, ó, eu tenho batido numa tese no jogo aberto, aqui o Ronaldo é testemunha disso, quem acompanha o jogo aberto. Eu não entendo os treinadores de saírem com o time reserva. Eu também não. Porque eu vou te explicar, aí o time toma gol, aí você tem que pôr os titulares. Quando você tá atrás do placar, você tem que se esforçar muito mais para reverter esse placar. Então o desgaste é muito maior, isso não é inteligente. E o Dorival já sofreu com isso, Ulisses. Ele colocou o Yuri Alberto no jogo, faltando 30 minutos para terminar, o Yuri estourou. Então isso aí será que isso já era uma prova viva de que ele não pode estourar o cara, porque quando você coloca o cara já correndo atrás do resultado, ele vai ter que correr mais. Olha lá, o Dorival tá reclamando, mas o mais culpado é ele, de deixar o Ranieri e o Charles no meio de campo, com o meio de campo morto. Agora, se ele não voltar, se ele esperar 15 minutos também, aí a direção tem que conversar com ele. O Marcelo Paz tem que conversar com ele, falar, ô irmão, você tá errando na escalação, você tá pensando no jogo de sábado, mas hoje já tem um jogo aqui rolando. Então você tem que ter pessoas capacitadas e bem treinadas para esse tipo de coisa. Ah, não tem? Que nesse Pedro Milans aí. Acabei de falar do Caipira, o lateral que jogou a copinha no começo do ano, é melhor que ele, pô. Então você não pode colocar o Pedro Milans, você tem que colocar quem? Porque vai estourar no Dorival. Uma hora vai estourar nele. Ah, mas eu tenho que colocar o Pedro Milans porque o Rubão mandou contratar e acharam que era melhor. Não, você tem que colocar o melhor. E o treinador sempre foi assim. Você coloca o melhor, senão você se complica. O tempo não para, Bandeirantes marca. Gol anulado do Cruzeiro, impedimento. Você confere 43 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua 1 Cruzeiro, 0 Corinthians. Curitiba, alô, Paulo do Vale. 4 minutos do segundo tempo, Ulisses Costa. O São Paulo cria a primeira oportunidade no escanteio, cabeçada de Rafael Tolói. Por enquanto, 0-0 Tricolor e Coxa Branca. Agrela, Arena Barueri. Ulisses está escalado para o confronto diante do Fluminense, com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alan na frente, Vitor Roque e Flaco Lopes. Ulisses. Lucas Bueno. O Atlético Paranaense, aos 33 do segundo tempo, empata com o Julimar. Neste momento, o Bragantino 1, Atlético Paranaense também 1. É o futebol da Bandeirantes. O torcedor do Atlético está tão desesperado que eles vibram com o empate. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Ferramenta profissional é Wonder da obra Oficina. Produtos que se destacam pela durabilidade e alta performance. É bom trabalhar com Wonder. Dentro do Milho Gerson, tenta a finta em cima da marcação. Carrilho vem para tirar o perigo. Domina para o time do Corinthians ser chegando. Prende o lance. Carrilho está jogando no campo de defesa. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 50
51. A boa ideia do Brasil é cachaça. 51. A bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians. Levantamento para o Vitinho, fraco, perde o lance. A bola sai para a linha de lado, em lateral para o time do Cruzeiro bater e ser jogando. Peças para o carro, moto ou caminhão é na cada. A marca líder em suspensão pode contar. Pedro Raul fez uma boa jogada para Vitinho pelo setor de esquerda, que para ataque, já domina Vitinho. Ele vem pro corte, já passou Angileri pelo setor de esquerda. Vitinho carrega, ameaçou cruzar, soltou para Angileri, levou para a linha de fundo. Pedro Raul pode fazer de cabeça, subiu o zagueiro, cortou, voltou. O toque de bola veio no meio, tentou o domínio. Carrilho levantou na grande área, o toque para trás. Nossa, ele é muito sem noção, Pedro Milans. A bola volta pelo setor de ponta, recolhe a jogada. Carrilho tentou o domínio lateral para o Cruzeiro bater da esquerda. Carrilho sai com bola e tudo. Cara, a cabeçada do Pedro Milans, ele cabeceou a bola, só tinha jogador do Cruzeiro, velho. Tinha 3 jogadores do Corinthians na área. Tinha 6 jogadores do Cruzeiro, cada um de um lado. Grupo de jogadores. Ele cabeceou onde estava o grupo dos jogadores do Cruzeiro. Isso mostra que o cara não tem noção nenhuma também de futebol, hein? Ele fechou o olho e foi, né, Ulisses? Na disputa na grande área, do que parecia um contra-ataque promissor do Corinthians, sempre com o Vitinho. Pelo lado esquerdo, vai chamando o protagonismo do Corinthians na reta final de primeiro tempo. Sobe a placa, vamos a 49 mais 4. Você ligado no futebol da Bandeirantes, domina a choca. Ele prende para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Vitinho não se desloca, Ranieri perde o lance e volta o time do Cruzeiro. Placar do jogo continua, placar de 1-0 para o Cruzeiro. O cruzamento vem na grande área da direita. Vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o Cruzeiro bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pênalti. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Pois não. Pênalti para o São Paulo. Após a chamada do VAR, o Wilton Pereira Sampaio marca pênalti de Pedro Morisco em Tapia. O goleiro do Coxa saiu dando um soco na bola, atingiu a cabeça do atacante do São Paulo. Pênalti marcado para o tricolor paulista no Couto Pereira. O Wilton Pereira é parente do Capelanes, que já vem para apresentar o intervalo. Bandeirantes domina Bidon. Ele prende para o time do Corinthians, vem para a finta. Recolheu o Bidon, cruzou para quem? Para ninguém. O Pedro Raul foi entrar, sai do gol. Cássio faz a defesa. Péssimo Bidon no cruzamento, hein? É um cruzamento baixo, fácil para o Cássio, que inclusive ficou incomodado com a própria equipe, porque ele queria agarrar e já puxar o contra-ataque, mas estava todo mundo na defesa. Vai demorando um pouquinho mais para repor a bola em jogo, o goleiro da Raposa. A bola volta no toque de bola, Pedro Raul corre para lá, corre para cá, não consegue tocar na bola, a bola volta para a direita, vem para tirar o William para o time do Cruzeiro. Ela volta com choca de cabeça para o alto, sobe Ranieri, perde a jogada, Gerson é quem ganha para o time do Cruzeiro e tenta partir para o comando de ataque. Ele já prende o lance e tentou partir pelo comando, afasta a zaga corintiana, vem para ganhar a jogada curta no campo de defesa, Vitinho. Ele prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, Vitinho vai para o break, tenta o toque de bola, soltou para Charles, o Charles o que faz, volta a jogada no campo de defesa, tem Carrilho livre, Ranieri domina pela direita, é duro tocar, eu sei, Ranieri que é duro tocar para o Pedro Milans, mas é a única opção. Abriu para Pedro Milans pela direita, volta a jogada pelo seu campo de defesa, já recolhe a jogada curtinha do seu campo de retaguarda, vem para finta, prende o lance o time corintiano. André Ramalho prendeu, recolheu pelo meio de campo para choca para Carrilho. 48, mais 1 minuto de jogo. O intervalo, Bandeirantes vai chegar com o Capelanes, domínio do campo de defesa. São Paulo bateu pênalti, ainda não, do Vale. Ainda não, Ulisses Costa, porque o goleiro Pedro Morisco, mesmo fazendo pênalti, ele se machucou no lance, recebe o atendimento médico e vamos ver quem cobra, porque os principais jogadores estão no banco. Pedro Milan solta a jogada para Carrilho, vai para o cruzamento. Mas o que é isso? Até você, Carrilho. Mas o que é isso, hein? Tá louco, velho. Tiro de meta, cruzou atrás do gol também. Acontece nas melhores famílias, né, Ulisses? Deixa eu falar pra você, ó. O cara tem um aqui, eu vou ler isso aqui, desculpa. O cara tá escrito assim, caminhando pelo bem. Aí ele manda assim pra gente, imbecis, caminhando pelo bem, é o ditado dele. Imbecis. O Dorival troca jogadores porque tem time, tem vários, não tem time, tem várias competições, não tem jogadores suficientes para encarar o cansaço. Então, se você acha a gente imbecil, devia ouvir outra rádio. E outra coisa, caminhando pelo bem, você troca, você deve ser do demônio. E outra coisa que eu vou te falar, você deve ser do mal. E outra coisa que eu vou te falar. Aí, não, porque o cara, eu não vou nem falar o que eu acho dele.
E outra coisa que eu vou te falar, agora ele põe o time titular em campo, você que é espertão e conhece futebol, os caras têm que correr o dobro para tentar empatar. Então o desgaste é maior de quando você começa com o time titular. E aí vai cansando, você vai tirando. Mas você não sai atrás do placar do jogo. Quando você está atrás do placar do jogo ou caminhando pelo bem demoníaco, o que acontece? Você tem que correr o triplo para conseguir empatar e o desgaste é maior. Ô sua anta, o futebol da Bandeirantes termina o primeiro tempo. Corinthians 0-1 Cruzeiro, vem aí Capelanes. Mardito. Caminhando pelo bem, caminhando pela luz, Ulisses Costa, daqui a pouquinho ele volta direto de Oswaldo Cruz. Alô, repórter Bandeirantes, Paulo do Vale, tem pênalti pro nosso tricolor do Morumbi aí, do Vale. Você vai narrar o pênalti, PDV. E vai bater Cauli, hein? Responsabilidade pro camisa 80, bateu, gol do São Paulo, Cauli. E o Pedro Rangel, goleiro do Coxa, que acabou de entrar no jogo porque o Morisco machucou, chegou na bola, encostou nela, mas o Cauli bateu com força, meia altura, marca o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo e o tricolor reserva no segundo tempo. Abre o placar contra o Coxa Branca, Cauli de pênalti. 1-0 Capela. São Paulo vencendo o Coritiba 1-0, tempo e placar do jogo aí, Paulo Vale. Vamos lá, ó, já passamos de 10 minutos da segunda etapa, a partida ficou pelo menos 5 minutos paralisada por conta da decisão do árbitro que foi chamado pelo VAR e da lesão de Pedro Morisco. O São Paulo abre o placar com Cauli. Maravilha, São Paulo vencendo o Coritiba por 1-0, vamos com reportagem Bandeirantes também. Mineirão, por enquanto andando o Cruzeiro sem muita força, bem verdade, vencendo o Corinthians por 2-0. Alô, repórter Bandeirantes Luiz Fabiani, um abraço pra você, Fabi, boa noite. Alô, Capela, boa noite pra você e pra todo mundo que agora se liga no intervalo inteligente da Bandeirantes. Reclamações tímidas dos dois lados, das duas equipes no caminho do campo aos vestiários, mas certamente maior insatisfação pelos lados do Corinthians, que vai levando prejuízo, vai perdendo por 1-0 com o time reserva, é verdade, portanto, expectativa vem do banco, que tem Mateuzinho, Gabriel Paulista, Garro, Memphis, Gustavo Henrique, Bidu, Alan, Kaique, André, Guinegão e Dieguinho, quem sabe mudanças para os 45 finais. Vamos com a opinião Bandeirantes. Alô, Ronaldo Giovanelli, alô, Alexandre Pretzel, boa noite, senhores, que primeiro tempo nhaca do Corinthians, hein? Boa noite, Capelães, o primeiro tempo bem comum, perto do que os dois times têm de tamanho no Brasil, né? Mas o Cruzeiro jogou melhor, principalmente nos primeiros 20 minutos. O Corinthians teve muita dificuldade para sair de trás, começou o jogo num ritmo muito abaixo, talvez até pela escalação, talvez até pela ideia, né? Vamos pensar no Novo Horizontino sábado, ok. Fica todo mundo se cuidando também para jogar, para dividir. E o Cruzeiro entrou com força máxima. O time do Leonardo Jardim, meu caro Capelão, só com o Gerson no lugar do Wanderson, que está no banco de reservas. E o Gerson, aliás, foi uma figura decorativa em campo, fez nada. O time do Cruzeiro se baseou muito no Matheus Pereira, nos jogadores de meio campo e alguma passagem pelo lado também do Willian e do próprio Kaique Bruno. Enquanto que o Corinthians não teve nenhuma criatividade. Até o Carrilho, que era um jogador que não vinha bem em alguns jogos, foi o melhor jogador do Corinthians nesse primeiro tempo. O cara que tentou alguma coisa, arrastar o time de trás para frente, o Bidon ausente, o Charles aquilo que a gente já sabe, Ranielli muito mal, os dois zagueiros também apáticos, dá pra dizer assim. Então é o seguinte, o primeiro tempo dominante do Cruzeiro até os 20. Depois o jogo ficou meio igual, mas do ponto de vista negativo, né? Uma sonolência das duas equipes. E o gol foi bem anulado, o segundo gol do Cruzeiro. O Caio Jorge estava impedido. Na hora que ele está impedido e ele sai do impedimento para receber a bola e fazer o gol. Então o gol foi bem anulado pela arbitragem, mas o jogo tecnicamente fraco, pelo que eu esperava dos dois times hoje. E não concordo, apesar do Dorival achar, né, de colocar time em reserva para depois, que o Ulisses disse que a gente tem falado há um tempão, você recorre aos titulares para tentar buscar um resultado negativo, Capelães. Alô, Ronaldo Giovanelli, ídolo da fiel torcida corintiana. Ronaldão, você é meu parceiro, mas você reclama da arbitragem, reclama do calendário e reclama do desempenho do Corinthians baixo. Vai ou não vai? Boa noite, Ronaldão. Boa noite, Capelinha. A gente é pago para falar, né? Muitas vezes a gente fala besteira, a gente fala o que a gente viveu, a gente fala o que a gente aprendeu, ou a gente fala o que a gente tá vendo, né? Então, muitas vezes as pessoas não vão concordar com o que nós estamos aqui vendo, e é normal, faz parte do futebol, cada um tem uma visão. Nós vimos aí um ouvinte nosso aí criticando tudo e todos, e é normal. Agora, o que não é normal é você colocar em campo dois jogadores que já estão abaixo há muito tempo.
e jogar no meio de campo desse time do Corinthians, como está acontecendo com o Charles e o Ranieri. O Ranieri entregou a marmita no jogo passado e agora faz uma parede aí com o Charles que tá passando todo mundo, uma parede de papel que passa todo mundo, velho. Então, será que o treinador não vê isso? Eu até entendo que o Dorival ele tá mesclando, que ele tá pensando, né, na final do Campeonato Paulista, que tá querendo ir pra final. Mas você não pode deixar jogando na zaga também Ramalho e Tchoca. Então por que ele tirou o Tchoca? Por que ele não deixou jogando junto com o Gustavo Henrique, que estavam bem? Quer dizer, ele tá tentando achar uma zaga ainda? Então são coisas que o treinador faz esse experimento e a gente questiona. E nós estamos aqui para isso, para tentar entender o que ele está fazendo, para tentar entender o que está rolando. A gente viu o Gerson jogando aberto pelo lado esquerdo e falou, peraí, ele está no lugar errado. Agora ele sofreu uma falta por dentro, quer dizer, é o lugar dele. Então são coisas que o treinador pede para o jogador fazer. Agora, pedir para jogar, ô Capela, ninguém pede. Eu vou pedir para você ir comigo jogar bola, você vai dar canelada, não tem como. Então tem coisas que não adianta você pedir. O cara já nasce com dom. Esse Pedro Milans tem um menino chamado Caipira, vou falar de novo. Agora eu não sei, eu quero que alguém me mande mensagem aqui se já venderam o menino ou se já emprestaram o menino. Ele joga 1000 vezes mais que esse Pedro Milans aí, que parece que é do Rubão também. Então tem coisas que o Corinthians tem que mudar. O Corinthians necessita mudar. E eu espero que o Marcelo Paz, que chegou, ele faça isso, ele mude. Porque você não pode contratar um cara que se você tem melhor na base. Esse cara tem que vir, ele tem que ser melhor que o cara na base. E o cara que está na base, jogou a copinha, tudo, ele já tem a pressão. Ele já sente a pressão, ele já sabe como é que é a pressão de jogar no Corinthians. E é difícil você ver em campo Pedro Milans, Charles, Ranieri errando muita bola. O Ranieri foi o melhor cara nesse time do Corinthians, só que tá mal. Então você não pode expor o cara, que daqui a pouco ele arrebenta. E aí é o treinador. Então eu espero que ele mexa agora no time. Eu espero que ele não... esse negócio de 15 minutos, Capela, que ele sempre tem de regra na fichinha dele para colocar para o segundo tempo, que ele não faça isso. Que ele melhore o time do Corinthians, porque o Cruzeiro realmente não está jogando nada. Mas está jogando melhor que o Corinthians, porque o Corinthians é um chutão para lá, um chutão para cá. Na hora de cruzar, é o Deus nos acuda aí que nós vimos. Pedro Milans e o próprio Carrillo tentando colocar a bola na área. Esse menino Pedro Milans cabeceia a bola para dentro da área de olho fechado. Meu pai do céu! Isso é uma ofensa para a base do Corinthians, para qualquer base. Que lá o Beabá é você cabecear com o olho aberto. Então, olha, jogo medíocre do Corinthians até aqui, viu, Capela? Tá feia a coisa, meu. Eu concordo contigo. Nem te interrompi, porque eu concordo 100%. É exatamente isso. Agora vamos aguardar. Você pode discordar também. Não, mas quando eu discordo, você começa a gritar, ir pra lá, ir pra cá, e ninguém entende nada. Então eu vou sempre concordar com você, tá vendo? Aí, já tá falando em cima de mim. Tá falando em cima de mim. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Os ouvintes, você, o Pretzel, todo mundo pode. Você concorda com o comentário de 4 minutos do Ronaldo nesse intervalo, não? Não. Um abraço, Ronaldo. Sacanagem tem prioridade. Intervalo inteligente, Bandeirantes. Está só começando. Alô, Lucas Bueno. Tempo e o placar dos outros jogos aí, Bueno. Vamos lá, Capela, passando o tempo e o placar dos jogos do Brasileirão, porque Bragantino e Atlético Paranaense vão empatando em 1-1. Remo e Internacional também empatam em 1-1 neste momento. O Bahia vai ganhando de 2-1 do O'Higgins, com isso a partida vai indo para as penalidades. Logo mais, também na Libertadores teremos Botafogo e Nacional de Potosí. Na Copa do Brasil, alguns times já se classificaram. O Castanhal ganhando os pênaltis do Guarani por 5-3 e passa para a próxima fase. O Capital do Distrito Federal ganha do Juazeirense nos pênaltis por 3-1 e também se classifica. O Atlético Goianiense ganha de 1-0 do Primavera, o Madureira ganha de 1-0 do ABC e o Novo Horizontino ganha de 4-0 do Nacional do Amazonas, os 3 classificados para a terceira fase, Capela. Que maravilha. É o seguinte, tempo e placar, bola rolando, o São Paulo tá vencendo aí, PDV. 20 minutos do segundo tempo, Capela, o São Paulo tá vencendo o Cauli de pênalti e o Crespo acaba de colocar no jogo Caleri e Lucas. O Marcos Antônio entrou no intervalo, então é o São Paulo que, mesmo ganhando, vai tomando forma de titular. 1-0 para cima do Coxa Branca. Maravilha, PDV faz o seguinte, dá aquela narrada pra gente de um minutinho aí, PDV. Encarne seu eterno avô, Luciano do Vale, lá do céu, ele dá a chancela. PDV na narração da Bandeirante. Vamos lá, Capela, desce o Coxa neste exato momento. O Breno Lopes, pelo lado esquerdo, busca o espaço
vai para a entrada da grande área, passa a bola, chute completamente equivocado do Josué. O São Paulo tem tiro de meta neste momento, chove demais na cidade de Curitiba, cai um pé d'água bom para o São Paulo, que tem a vantagem, vai vencendo o jogo 1-0, vai cobrar o tiro de meta neste momento o goleiro Rafael. O técnico Hernan Crespo, que no intervalo tirou o Diódney para colocar o Marcos Antônio, agora há pouco tirou o Ferreirinha, colocou o Lucas, tirou o Tapia, colocou o Calera. O São Paulo toca a bola no campo de defesa, agora perde ali do lado esquerdo, o Wendel não consegue o domínio, entrega de graça para a equipe do Coxa, que alça na área, corta o Arboleda, vai descer o São Paulo. Pelo lado direito, o Mike toca para trás para o Marcos Antônio, acha o espaço, recua ainda mais para Pablo Maia. O São Paulo toca a bola no meio campo, Marcos Antônio tenta o lançamento direto buscando o Caleri na grande área, a marcação de 2 jogadores, Caleri vai para o lado direito, vai tentar o cruzamento, cruza, vem a bola, Cauli! Pega o goleiro Pedro Rangel, quase, o segundo do São Paulo, que trocou passes e assustou o Coxa Branca, Capela. Lá do céu, Luciano do Vale, arrepiado com a narração de Paulo do Vale, que já foi pra rede uma vez, o Cauli foi pra rede e o PDV registrou assim no microfone da Bandeirantes. Abra-te o olho, Ulisses Costa. Vai bater Cauli, hein? Responsabilidade pro camisa 80, bateu, gol! Do São Paulo, Cauli. E o Pedro Rangel, goleiro do Coxa, que acabou de entrar no jogo porque o Morisco machucou, chegou na bola, encostou nela, mas o Cauli bateu com força, meia altura, marca o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo e o tricolor reserva no segundo tempo. Abre o placar contra o Coxa Branca, Cauli de pênalti, 1-0, Capela. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Reclamou, hein, Pretzel, desse lance. Ele reclama de tudo, hein? É o pai dele, a cada transferência... E vem pro jogo o time do Cruzeiro, a bola foi solta na boca do gol, pode fazer o gol, entrou, bateu! Matheus Pereira, gol
corintiano. Angelelli vem na marcação, bola cruzada na entrada da grande área, choca, travou, a bola voltou pro Matheus Pereira como se fosse um presente, ele bate no canto direito, Hugo se esticou, toca na bola, mas ela morre no fundo da rede. Matheus Pereira. A transmissão Bandeirantes é com ele, o maior e melhor do Brasil é com o Ulisses Costa. Daqui a pouquinho, terminando o jogo, vamos pra Barueri, hein? Hoje, um jogaço de bola daqui a pouquinho para Palmeiras e Fluminense. Será que dá tempo de pular lá rapidamente? Antes, Fabiane, vem mudança do timão aí, Fabi, solta a voz. Em dose dupla, Capela, André e Dieguinho, ambos à beira do campo. Se eu vi certo, a placa do quarto árbitro piscou com o 14 do Raniel, hein? Daqui a pouco eu confirmo. Já confirmação, rapidinho, 10 segundos, um destaque voando, opinião e manchete Bandeirantes. Alô, Agrela, um abraço para você, Arena Barueri. 10 segundos mais expressos do Rádio Esportivo do Brasil. Daqui a pouquinho, Guilherme Agrela, direto da Arena Barueri, para Palmeiras e Fluminense. Agora sim, as mexidas do timão, Fabiane. Sai com a 7 o Breno Bidon e vem para a vaga dele o 61, o Dieguinho. Dieguinho, camisa de número 61, na vaga do 7, Breno Bidon. Confirmando também a entrada do André Raniel, com a 14 deixa o campo, 49 a camisa do André. Maravilha. Bom, Pretzel e o Ronaldo Giovanelli vão comentar ao longo da jornada esportiva Bandeirantes, porque a bola vai rolar na segunda etapa de por enquanto, tranquilo. Na manha do gato, o Cruzeiro vai vencendo e sem fazer força o Corinthians. Por enquanto, Cruzeiro 2, Corinthians 0 e já... Desculpa, Corinthians 1. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Tô confundido com o jogo do PDV aqui. Apita o árbitro, alô. Toca na bola o Cruzeiro, Legal, ela rola, Parabéns, ela rola, Ulisses. deixa ela rolar. Vai pro inferno, Ulisses. Põe a vinheta também. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Corinthians mexeu, Pretzel, Ronaldo, fala das alterações. Mudanças óbvias, o Bidon foi uma figura decorativa andando em campo. Ele põe o Dieguinho para ficar com 3 atacantes e o Raniel não jogou nada. O André entra para dar mais movimentação. E ele manteve o Charles, hein, Ronaldo? Vamos ver como é que vai ser. Então, tem coisas que eu não acredito, né, no futebol, né, Ulisses? Desculpa aí, mas o Charles continua em campo. Vai, velho. Domínio do campo de ataque, tenta descer o Dieguinho, Bandeira marcou impedimento. Agora você pode falar, Ronaldo. Marcou não foi o Bandeira não, hein? Bandeira. É, mas no Bandeira marcou depois que o juiz apitou, hein? Não sei não, hein, Bibelo? Marcou impedimento que eu fiquei na dúvida ali, mas tudo bem. Marcou o impedimento do Dieguinho. É bola no campo de defesa para o time do Cruzeiro bater e ser o jogo no campo de retaguarda. 1 minuto de bola rolando o segundo tempo de jogo, 1-0 para o time do Cruzeiro. Domínio do campo de defesa, o time do Cruzeiro para ser jogando. Recorde com Cássio. Cássio solta a jornada para o toque de bola de Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno achava que era o maior do mundo, hein? Recorde do campo de defesa, tenta o toque de bola novamente. Alô, Deco Freitas, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Forte abraço para você. Domínio do campo de defesa, tentou descer o time do Cruzeiro. Ganha a lateral, chega Carrilho, toca na bola. Lateral para o Cruzeiro bater pela direita do campo de ataque. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você em Curitiba. Como é que tá o jogo do Vale? 29 minutos da segunda etapa, Ulisses Costa, o São Paulo vence, tá bem no jogo, Cauli marcou de pênalti. Tricolor 1, líder do campeonato no momento, Coxa 0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A para volta do toque de bola, tentava descer o time do Cruzeiro, vem para tirar Angelelli, põe para fora, lateral para a equipe do Cruzeiro, bater pela direita no campo de ataque. Lateral para o time do Cruzeiro cobrar. 2 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, 1-0 para o time do Cruzeiro. Vem levantamento à frente, o William vai para bater lateral para o time do Cruzeiro, para você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O William, ele vem para a cobrança de lateral para o time do Cruzeiro. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Lateral vai ser cobrado pela direita, tentou soltar na grande área, preferiu o toque curtinho. Chega na marcação, Vitinho já ficou, vem para travar. Angelelli no cruzamento do William. Na tabela com Lucas Romero, ganha escanteio o time do Cruzeiro. Angelelli põe para fora, escanteio, Cruzeiro direita. E pode ser a primeira chegada da Raposa na segunda etapa, em estocada pela ponta direita, na tentativa de cruzamento, fez a escolta. Angelelli manda para fora, tiro de canto, vem a Raposa. Cido Moreira ligado no futebol Bandeirantes, obrigado. Jefferson Pereira também curtindo o sonsaço. Bandeirantes ligado no microfone de maior audiência do Rádio Esportivo Brasileiro. Alô! Alô, Tadeu, isso. A bola volta aí. Eu vou falar pra você, tem escanteio. Como demora, como demora pra bater escanteio, hein? Escanteio cobrado fechado. O gol passou, mas houve o que falta? Ou a bola saiu?
Impressão, a bola saiu, é isso? E voltou pro campo de jogo, é isso que ele tá dando o árbitro? Isso aí, é isso aí. Marcou a saída de bola sim, Ulisses. Saiu na tentativa do cruzamento que era mais fechado. O Hugo saiu esquisito. Um toque maldoso ali poderia marcar o segundo tento do Cruzeiro na partida e de fato ela ultrapassou a linha de fundo. É o futebol da Bandeirantes em São Sebastião, Litoral Norte. O Nivaldo Oliveira, curtindo o sonsaço. Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Hugo bate, o tiro de meta, levanta a frente no comando de ataque. Tentou chegar, Matheus Zico, não consegue. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Olha o Charles assistindo o jogo no campo de jogo. A abertura vem para o toque de bola de Gerson. Gerson domina. Ele recolhe pelo comando de ataque. Vai tentar o toque de bola Coutinho pelo setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Cruzeiro no campo de defesa com Fabrício Bruno. Ele prende a jogada, Fabrício Bruno tenta o levantamento do comando de ataque, vem para a tabela. O Charles está marcando quem, velho? Domínio do campo de ataque, recolhe a jogada novamente. O time do Cruzeiro vem com Matheus Pereira. Matheus Pereira bateu direto pro gol. Hugo pega no meio do gol para ser jogando para o time corintiano. É bola para o Corinthians bater do campo de defesa e sair pro jogo. Ferramenta profissional é Vonderdown, para oficina, produtos que se destacam pela durabilidade, alta performance. É bom trabalhar com Vonder. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola para ser jogando o time do Corinthians. A abertura vem na sua toque de bola curto com o Hugo. Hugo domina para o time corintiano, ameaça o levantamento pelo comando de ataque, tenta o toque de bola Coutinho pelo setor intermediário. Aperta, recolhe novamente no comando de ataque. O time do Cruzeiro tentou descer, vem Angileri na bola, ganha a jogada. A bola volta, olha o Charles, dominou, abriu para o toque de bola de Carrilho. Carrilho prendeu para André Ramalho pela direita do campo de defesa. Levantamento vem à frente no comando de ataque. Dieguinho prendeu para a ponta direita, abriu para Pedro Milans. Pedro Milans dominou para Dieguinho. Dieguinho alta velocidade, desce, vai para a finta, vai para o drible. Tá dentro da grande área, fez o corte, levantou na boca do gol. A bola passa pelo Vitinho. Vitinho domina pelo Corinthians, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque. Agora domina, escorrega um pouco. Domina do campo de ataque, vai para a finta. Vitinho recolhe a jogada, prefere o toque de bola, solta para Charles. Charles domina para o time corintiano, tenta o levantamento à frente. A bola quica, vai sair para a linha de fundo. Que é isso, cara? O que aconteceu com esse Charles? Ele sempre foi ruim assim, é? 10 milhões de reais, Ulisses, valor pago pelo Corinthians ao Midtjylland da Dinamarca para contratar o volante, que chegou originalmente com a camisa 8, hoje veste a 35. Quem pediu esse cara, hein? Marcos Bonvecchio. Ulisses, sou palmeirense, mas sou fã do Ronaldo. Um beijo pra galera aí, um beijo. Nós vamos se encontrar na final aí de novo. E a gente espera mandar o Abel de volta pra Portugal. Só porque você quer. Um beijo, é o futebol da Bandeirantes pra quem você. contratou esse Charles aí, ô Ulisses? Pergunta pro Fabiano aí. Fabiane. Quem contratou, quem mandou vir esse cara por 10 milhões? Quem? Foi o Augusto Melo? Era o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e o técnico era o Ramon Dias. Então sempre as contratações passam pelo aval dos dois, e assim foi com o Charles. E vem para o toque de bola, Charles abre a jogada para Vitinho, passa Angileri pelo setor de direita, cruzamento vem na grande área, Pedro Raul tentou de cabeça no peito, põe para fora, Kaique. Escanteio, Timão na direita. Em cruzamento do ambidestro Vitinho, que não tinha espaço com a direita, foi com a esquerda mesmo e passou perto do Pedro Raul, referência na grande área do Timão, para não correr riscos. Kaique manda para fora em escanteio, posse Corinthians, chance perigosa. Então, alô, Antônio Eduardo Delini Marília, alô, Mac, ligados no futebol da Bandeirantes, grande Marília Atlético Clube, pois não, Ronaldo? Não foi, o Charles não foi contratação, foi herança então. É herança. É o futebol da Bandeirantes. O toque de bola vem Coutinho para Angileri. Sai jogando no campo de defesa com o goleiro Hugo, que domina para o Corinthians para ser para o jogo. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. O tempo não para. Bandeirantes marca. São 7 minutos de bola rolando. 7 minutos de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo. Girando o placar do brasileiro. Continua para você, Corinthians vai perdendo 1 pro Cruzeiro, 0 pro Corinthians na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, ô do Vale. 35 minutos da segunda etapa no Couto Pereira, Ulisses Costa. O São Paulo tá batendo o coxo 1-0, gol de Cauli, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Guilherme Agrela. Na Arena Barueri, o Palmeiras está escalado com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. No meio, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alan. E na frente, Vitor Roque e Flaco Lopes. Ulisses. Lucas Bueno. No Campeonato Brasileiro, o Bragantino e Atlético Paranaense empatam em 1-1. Remo Internacional também ficam no 1-1. Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa. O time do Corinthians tenta ser jogando com Pedro Raul, que linda bola na direita. Abriu, vem pro toque de bola, recolhe novamente. O time corintiano tenta chegar. Pedro Raul ganha a jogada, soltou novamente para Pedro. Pedro Milans dominou, abriu para o setor de direita do toque de bola de calcanhar de Pedro Raul. Conseguiu boa jogada, domina pelo campo de ataque para Charles. Charles prendeu para Carrilho. Carrilho domina pelo setor de meia direita. Na esquerda tem aberto Angileri. Ele toca a jogada um pouco mais atrás para Angileri, que domina para o Corinthians. Deu para Vitinho na esquerda. Vitinho tem partindo André, recolheu Vitinho, balança de um lado ao outro, André passa, Angileri pede para, foi solta para Angileri, muito forte, toque completamente errado do Vitinho, tiro de meta para o Cruzeiro. E o Angileri havia desistido na origem, depois tenta correr, mas tranquilo mesmo ficou para o William, que escoltou a bola em direção à linha de fundo e deixa ela nas mãos de Cássio, que vai repor. Vitor Salles, um abraço para você. Edilson Araújo também ligado no microfone Bandeirantes. O César Góes lá de Araraquara curtindo o sonsaço Bandeirantes. Sidney Ferreira torcendo pro Timão. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado no futebol Bandeirantes. Cido Molina também curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial torcedor brasileiro. É bola do campo de defesa. Tenta descer o time do Corinthians em lateral. Lateral para o Corinthians bater Angileri. Vem para a cobrança de lateral para o time corintiano. Peças para o carro. Moto o caminhão. É Nakata, marca líder em suspensão, pode contar. É Nakata, pode contar. A bola volta, vem para brigar André. Ele ganha, bom jogador pro Corinthians, tentou a finta, briga na primeira, na segunda, ganhou também na bola prensada. Ela volta para Carrilho, ganhou para Pedro Raul, dominou, girou, bateu pro gol. Longe do gol, chute excelente, fraco, ruim, péssimo. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. E deu um susto inicial no Cássio, que depois desistiu. Viu a bola sair em linha de fundo na tentativa ousada do Pedro Raul. Com a perna ruim, longe do gol, manda rasteirinha rasante no gramado. Ela se perde em tiro. Olha, o Corinthians melhorou, Ulisses, também porque o Cruzeiro recuou demais. Só fica o Matheus Pereira lá na frente, até o Caio Jorge baixa para marcar a linha de defesa do Corinthians quando o Corinthians ocupa o campo ofensivo. Então, melhora de postura do Corinthians. O Dieguinho entrou bem no jogo, enquanto que o Cruzeiro agora faz um jogo modorrento. Cícero André ligado do futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Pois não, Ronaldo? O time do Cruzeiro também é ruim, velho. O time tá mal montado aí pelo Tite, o Tite também. E bem, por isso Timão, que o Tite melhorou, dominou, Vitinho, rolou pra Charles, ergueu a cabeça, não cruza, não passa, perde o lance. Ele é ruim demais, o tal do Charles, pois não? É isso, só pra finalizar, o Cruzeiro é horrível e o Corinthians pior ainda, com o Charles no meio de campo, isso aí tá cheirando empate. É o futebol da Bandeirantes e vem Corinthians com o Dieguinho. Ele domina para o time corintiano, vai tentar o toque de bola, solta a jogada para Carrilho. Carrilho domina, tem Charles aberto mais atrás, tentou enfiar no comando de ataque, perde o lance Carrilho. A bola volta com o time do Corinthians que tenta descer pela direita do campo de ataque. Recolheu Carrilho, abre o compasso, vai para o cruzado, limpa de um lado, o outro vem para o toque de bola para o time corintiano. Arredonda a jogada, penteia ela, prende no campo intermediário de ataque para André Ramalho. André Ramalho prendeu pela direita do campo de ataque, deu toque de bola, Pedro pede, abertura vem para o toque curtinho com o Dieguinho. Dieguinho dominou para o time do Corinthians, tem André mais atrás, ficou difícil, são 3 na marcação, dominou o Dieguinho, cruzou, levantou no toque de bola, tentou o toque de bola contigo no meio de campo, retrai o lance, jogou de zagueiro Vitinho. Vitinho, zagueiro, calma aí, o Vitinho joga no Cruzeiro ou no Corinthians? E o Charlie? Facilitando a vida. Ele joga no Cruzeiro ou no Corinthians? Jogou de zagueiro, velho. Olha o Pedro Raul, matou no peito, lindo lance, tocou errado. Mano, ele matou no peito bonito. Esses cara, velho. Cara, o cara matou no peito bonito. Mário Feijó ligado na Bandeirantes. O Nicolas Lima também. Rafael, obrigado pela sintonia. O Vitor Salles. Ô, gente, o cara matou no peito a bola, dominou. E na hora de passar, ele deu uma bomba na bola, mandou pra fora. Pretzel, Ronaldo, pelo amor de Deus. Era a criação de um contra-ataque. Agora apareceu a imagem do Garro. Como é que o Garro não começou o jogo, cara? Precisava ganhar ritmo, ganhar jogo. Não dá pra entender esse tipo de coisa. E outra coisa, hein, Ronaldo? Um treinador que estraga jogador. O Tite vai impedir que o Gerson seja convocado pelo Ancelotti. Só isso. Vai mesmo, porque tá posicionado errado, jogando nada até aqui. Agora, do lado também do Corinthians, o Dorival, ele brinca, né, meu? Tudo bem que ele quer dar uma oxigenada no time, porque tem um confronto no sábado, mas tem cara que não tem condições de vestir a camisa do Corinthians, velho.
E vem para o jogo o time do Corinthians. Dieguinho tentou o passe de 3 dedos, erra. Vem para a marcação, tenta ganhar. Pedro Raul não consegue. Você curtir o som da Bandeirantes? Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina Gerson. Ele prende para o time do Cruzeiro. Limpa a jogada, vai tentar a finta em cima da marcação do Pedro do Tchoca. Recolhe a jogada, abriu. Bola batida pro gol. O chute do Matheus Pereira, perigoso demais. Passa à direita, tiro de meta, Corinthians. Mais uma vez, um déjà vu do que foi o primeiro gol desse camisa 10, com tempo e espaço para bater de canhota, que é a boa, dessa vez chapada. O Hugo Souza até pulou, mas não chegaria. Ela trisca a trave do goleiro corintiano e vai para fora. Diferença, claro, Cristiano Ferreira ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Cido Molina também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor. Alô, Gelásio, curtindo o Soares, também ligado no microfone Bandeirantes. Ricardo dos Santos em Ribeirão Preto, na minha linda Ribeirão Preto. Gerson Ferreira da Silva, ligado em Marília no microfone Bandeirantes. Ednilson Barros Batista, obrigado pela audiência. Deline, obrigado também pela audiência. Delenice Alves, curtindo o som Bandeirantes. Matos Filho, se liga, torcedor brasileiro, sinta-se abraçado, torcedor do Brasil. Pois não. Mexe o Cruzeiro, primeira troca do jogo. Sai 88, Christian, entra 99, Arroio. O Arroio é atacante equatoriano, 19 anos, bom atacante. E o Christian estava mais na área do que realmente jogando mais afastado do ataque, como ele jogava no Atlético Paranaense. Então a mudança do Leonardo Jardim por Tite é a seguinte, ó. O coletivo do Jardim era forte, mas o Cruzeiro estava toda hora no campo do adversário. O Tite tem um coletivo razoável e o seu time recuado, jogando claramente pelo resultado. E aí, Ronaldo? A Fiel Toronto ouvindo a gente aqui com o Luqueta Sarinha, tá todo mundo reunido lá, ouvindo a Rádio Bandeirantes, Ulisses. Olha que chique, primeiro. Em Toronto, velho. Abra a volta do toque, ele para, tenta descer, é Toronto no Canadá, grande Luquinha. Abra a volta do toque, ele para o time do Cruzeiro, tenta descer pelo comando, só foi mandar abraço pra Sala, quer ver? Recolhe no campo de ataque, o time do Cruzeiro, bola batida, gol, vem pra travar. Trava, Tchoca, sente, tá parado o jogo, pegou na caixa de câmbio, escanteio pro Cruzeiro bater. Ali onde dói pro Pegou João Pedro aonde? Tchoca, que paralisa o jogo e pede um rápido Caixa de atendimento câmbio. médico. Caixa de câmbio, Boa. nunca tinha ouvido falar nessa. Tá parado o jogo, tá sentindo o Tchoca ali. É, onde choca, né? Foi por ali que pegou no zagueiro do Corinthians. Se chocar depois dessa pancada. Acho que chocou outra coisa, né, Ronaldo? Vai chocar, né? Linha de O fundo. tempo não, não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. 15:30 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Em BH, Belo Horizonte, no Mineirão, continua Cruzeiro, tem Matheus Pereira, 0 para o Corinthians na Bandeirantes. Quem fala é você do Vale. 43 minutos da segunda etapa no Couto Pereira. Ulisses Costa, o São Paulo está vencendo com gol de Cauli de pênalti, vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Futebol da Bandeirantes, vem Cruzeiro para a batida, gol! Pegou no jogador do Cruzeiro que estava impedindo, o árbitro manda seguir. Repito para você, 16 jogados, Cruzeiro, 0 Corinthians na Bandeirantes, é você, Guilherme Agrela. Times entrando em campo neste momento na Arena Barueri, que não está lotada, viu, Ulisses? Somente 8.200 ingressos vendidos de maneira antecipada, por enquanto arquibancadas vazias aqui em Barueri. Lucas Bueno. O Bahia está eliminado da Libertadores. Ganhou no tempo normal do O'Higgins de 2-1 nas penalidades. O time chileno levou por 4-3, Ulisses. Eita, nós, olha o Bahia porreta, velho. O Rogério Ceni já era. Ô, louco. Que zebraço, hein? Aninha ligada no microfone Bandeirantes, obrigado. Ananias também curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pois não, Pretzel. Uma zebra gigantesca, né? Porque o Rogério Ceni faz um bom trabalho, o Bahia investiu, manteve seu time principal, reforçou o elenco e cai agora no primeiro confronto pré-Libertadores. Um vexame. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Parado o jogo, falta pro Cruzeiro, o árbitro tá dando aí, é isso? É isso e é perigosa. Depois da tentativa de chapéu do Matheus Pereira para cima do Carrilho, cabe até um arremate direto. E a gente sabe da potência dessa canhotinha do Matheus. Já marcou um, quase marcou outro. É na entrada da área, lance perigoso, Raposa.
Para você na Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. Foi nada, hein? Aqui tá parado o jogo. Foi nada, hein? Foi nada, não. Nada. E a bola pegou no ombro do Carrilho, né? E aí, Ronaldão? Futebol da Bandeirantes para você. Tá marcada a falta para o time do Cruzeiro bater. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento para dentro da grande área. Falta para o Cruzeiro bater. Pode sair o tiro direto pro gol. Placar do jogo, placar de 1-0 para o time do Cruzeiro. Gol marcado no primeiro tempo, a 8 minutos pelo Matheus Pereira. É falta para o time do Cruzeiro bater. Matheus Pereira vem para a cobrança de falta para o time do Cruzeiro. Mineirão 1-0, Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, sua quarta rodada. Depois dessa tem mais 34. Vem para a cobrança de falta, Matheus Pereira na bola, partiu jogada ensaiada, soltou na linha de fundo, cruzamento para trás, vai sair o gol do Cruzeiro, afasta dali, vem para tirar de qualquer maneira, João Pedro, o Choca tira, a bola volta do comando de ataque, tenta apertar do comando, recolhe novamente, vem para a finta, tenta o toque de bola, time do Cruzeiro para ser jogando no campo de defesa, é bola, Cruzeiro bateu do seu campo de retaguarda, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tenta descer o time do Cruzeiro, vem para afastar o time do Corinthians. Olha o Charles, cara. Ele deu de calcanhar e deu de graça para o time do Cruzeiro. E do meio do campo de defesa para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona no campo de ataque. Levantamento foi feito à frente, afasta a zaga. Vem para tirar novamente o time do Corinthians. No meio do campo de defesa, Vitinho. Vitinho tenta ser jogando, vai ter que tocar atrás para Angileri. Já protege Vitinho, deu para Angileri. Angileri faz o corte na marcação de perna direita. Lança, tenta o levantamento para o comando de ataque. Vem para a marcação. Pedro Raul ganhou. Gira, tentou o toque de bola, soltou na direita do campo de ataque. Abriu boa jogada. Pedro Milans, ele domina para o time do Corinthians, prende a jogada para Charles, Charles recolhe, enfiou na ponta esquerda, para ataque para Dieguinho, são 3 da marcação, ele volta a jogada novamente, Pedro Milans, ele prende o Uruguai para o time do Corinthians, voltou para André Ramalho, que toca para Choca, Choca domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento dentro da grande área, aperta novamente o time corintiano, tenta descer pelo setor de esquerda, lançamento errado, ganha lateral, mergulho, William na direita, tira a lateral, Corinthians esquerda, foi quem tocou por último, acabou sendo Arroio. Fazendo as vias de secretário do lateral ali. Kenny Arroio, atacante do Cruzeiro, responsável por 2 gols da Raposa contra o Timão na semi da Copa do Brasil. Quem levou a melhor foi o Alvinegro. Alan e Garro já no Corinthians. E domínio do campo de defesa. Vai mexer o Corinthians. Ali, Garro vem aí. Pretzel, Ronaldo. O Garro teria que ter começado o jogo, na minha opinião, mas não começou. Ele vai tirar o Charles e acho que vai tirar o Carrilho ou o Vitinho. Acho que é por aí. Ronaldo. São 20 minutos do segundo tempo, ele tem que fazer alguma coisa, né? Já que ele está pensando no jogo de sábado, ele tem que refrescar o time, ele tem que oxigenar o time. E agora o Bandeira viu uma cotovelada e não falou nada. Então, ele tem que mexer. É o papel dele, né? Mexer. Ah, mas foi no Pedro Milans. Tá tudo bem. É o futebol da Bandeirantes para você. Tentou Pedro Milans, a dividida de corpo, perde a bola. Bola para o Cruzeiro bater tiro de meta. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando no campo de defesa novamente o time do Cruzeiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Cruzeiro tem 1, Corinthians 0, na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô, do Vale. 49 do segundo tempo no Couto Pereira, vamos a 55. São Paulo tá batendo o coxo, 1-0, gol de Cauli, assumindo a liderança do Brasileirão. E aí, Agrela? Vai rolar a bola aqui na Arena Barueri, times já em campo para os dois que vão disputar a liderança do Campeonato Brasileiro junto com São Paulo. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Lucas Bueno. Na Copa do Brasil, Londrina ganha de 1-0 do Penendense e se classifica para a próxima fase. Luiz de Jesus Cunha curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Pois não. No Corinthians sai 11 Vitinho e vem 29 Alan. E sai 35 Charles, vem 8 Garro. E aí, Ronaldo e Pretzel mexe o timão. Esperado já, né? Então ele fica no meio agora com o Alan,
com André, com Carrilho e Garro. E na frente, Dieguinho e Pedro Raul. O Dieguinho não entrou mal, só que o meio-campo não funciona. Carrilho é o melhor do time, mas cansou no segundo tempo. E o André não entrou, mas não acrescentou nada até agora, Ronaldo. Então segue o jogo bem parelho, mas com o Cruzeiro, evidentemente, com força máxima, melhor em campo. E coloca Guinegão no lugar do Pedro Raul também, que ainda estamos cansados de ver esse cara já aí trombando sozinho com a bola, com todo mundo. Agora a verdade é uma só. O Dorival, ele mexe, dá um suspiro pro time, dá uma qualidade. Opa, tá impedido. E vem para o jogo, domina do campo de ataque, tenta o toque de bola, Arroio domina pelo comando de ataque, abriu jogada pelo comando, tenta o toque de bola, Coutinho novamente, trava a zaga do time do Corinthians, vem para tirar dali, apertou Dieguinho em cima do Gerson gira, tenta o passe de bola, já solta para o comando de ataque, abriu jogada pelo setor de esquerda, lançamento à frente, olha chegando o Pedro Milans para tirar, mas distribui errado, a bola volta com o Cruzeiro, que domina do campo de ataque para ser para o jogo. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, já recolhe o domínio do campo de defesa, tenta descer pela direita, levantamento foi feito à frente, o time do Cruzeiro tenta com Arroio, vem na marcação, aperta o time do Corinthians, ela sai para a linha de lado, bate por último em cima do Angileri. Angileri também sem ritmo nenhum de jogo, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Verdade, né? Tá voltando agora, sentindo um pouquinho, pegando o Arroio pela frente, que é muito rápido, né? Agora, Ronaldo e Ulisses, hein? Se o Ancelotti foi ao Mineirão para observar o Gerson, tá fora da lista de março, hein? Tá fora, hein? Tá jogando nada. Pesado. Não, todo mundo tá fora, hein? Pesado. Talvez o único é o Matheus Pereira. Talvez. E vem pro toque de bola, tentou cruzamento à frente, o Cruzeiro desviga no Angileri, escanteio pro Cruzeiro bater pela direita do campo de ataque. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tá duro de achar alguém pra vestir a camisa da seleção, hein, Ronaldão? Não, aí hoje ninguém, né? Acho que não tem como o homem, ele pode ir embora, comer um lanche e tal, passar lá no camarote do Léo Riso, lá, pá, comer um queijinho mineiro, aquela coisa toda, um pão de queijo e ir embora, porque hoje aí estão judiando da bola e o próprio Dorival que tá aparecendo na tela aí também, colocou os caras agora pra cansar os caras pro jogo de sábado. Ê, Dorival! Começou. É o futebol da Bandeirantes. Fialzone, o melhor da arena do Corinthians para você curtir os jogos do Timão com música, muita comida. É Fialzone, camarote, Fialzone. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no comando, aperta Gerson, recolhe para o time do Cruzeiro, tenta o levantamento à frente do comando de ataque na esquerda para Kaique. Ele devolve para Gerson leva para a linha de fundo, prende o lance para o time do Cruzeiro para ser jogando. Ferramenta profissional é Vonder da Obra, oficina, produtos que se destacam pela durabilidade e alta performance. É bom trabalhar com Vonder. Domina Matheus Pereira de 3 vezes as costas do André, tenta o cruzamento, levantamento na grande área, bola tocada para trás, a batida pro gol, vai embora. O Kaique perde um gol inacreditável, mandou para a linha de fundo. E a bola que ele implorou o jogo inteiro para receber, rebatida da defesa do Corinthians, implorando para ser batida no vacilo do Tchoca. E o Hugo Souza estava vendido, teve sorte porque a bola foi longe, passou longe da trave do goleiro alvinegro, quase o Cruzeiro amplia. Corinthians não consegue sair jogando, não ganha a bola dividida, é um negócio impressionante, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Totalmente o time sem coordenação, coordenação tática, dá pra dizer assim, né? Não é a motora. Então o Pedro Raul veio buscar a bola aqui no campo de defesa, meio de campo não funciona, é claro que tem o desgaste, mas o Cruzeiro também tem desgaste. O Cruzeiro jogou com força máxima contra o Pouso Alegre. Também o Cruzeiro também tá na semifinal do Mineiro. Então, assim, ó. Mas, Pretzel, tem 3 jogos que o Corinthians não joga, Pretzel. Sim, jogo muito ruim. O Corinthians não joga, tem 3 jogos que o Corinthians não joga. Foi amassado pela Portuguesa, né, Ronaldo? Estávamos no jogo. Foi amassado pela Portuguesa. Sim, o Atlético Paranaense também, um jogo ruim. Jogo ruim, gramado ruim, o Corinthians não jogou, ganhou. Aí, enquanto a Portuguesa não jogou, agora esse jogo aí também, medonho. Será que o Dorival, alguém tem que falar pra ele, Dorival, acorda, velho. Arruma teu time aí. Se machucar alguém, a gente vai contratar. E o Marcelo Paz também. Acabar com esse negócio de Vitinho, acabar com esse negócio de Miltinho, é Charlinho, é Carridinho. Acabar com isso aí. Senão vai continuar essa baba. É uma baba. Você vê o Corinthians jogando, é uma baba. Não é de futebol, é uma baba. Mas vem, Timão que não desiste pela esquerda, campo de ataque, domina Angileri. Ele prende o lance, solta a jogada curtinha para Alain. Alain domina novamente para Angileri. Angileri recolhe para o time do Corinthians, solta para Carrilho. Carrilho dominou, tenta o levantamento à frente, abriu boa jogada para Pedro, tentou de cabeça, perde o lance na dividida, voltou para André Ramalho. Ele abre o compasso, enfia para Garro, Garro para Carrilho de primeira, toca a bola o Timão. Corinthians quer o empate, aperta no comando de ataque, abertura para Angileri, levou para a linha de fundo, vem para o cruzado, tira dali William. Ele põe para fora, lateral para o Corinthians.
Corinthians bater da esquerda. Na ultrapassagem do Angileri, que pouco se lançou ao ataque na primeira etapa, dessa vez foi melhor o William, amarelado desde o começo e que agora sente dores na posterior da coxa, acalmado pelo corintiano. Uma coisa é clara, Ulisses, o Dorival, ele conseguiu incutir é o verbo mesmo, no grupo do Corinthians, a luta até o final. Então esse elenco do Corinthians não desiste nunca de buscar resultado. Tá jogando nada, mas tá só 1-0 pro Cruzeiro. Então o Corinthians está vivo no jogo ainda por resultado. Acabou. E vem pro jogo do time do Corinthians, bola foi solta pra Garro, tentou enfiar no comando de ataque, afasta a zaga, pois não, do Vale. Acabou no Couto Pereira. O São Paulo, por enquanto, é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Bate o Coxa Branca, Cauli, convertendo penalidade na segunda etapa. O São Paulo vence com o time reserva e assume, mesmo que de forma provisória, por enquanto, a liderança do Campeonato Brasileiro. Ulisses Costa. Legal, do Vale volta no apito final com João Paulo Capelanes. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. A bola volta pela esquerda, vem Angileri. Ele tenta o cruzamento, soltou para dentro da grande área, chegou tarde na bola, Dieguinho. Ela volta, André Ramalho na primeira, André Ramalho na segunda. Ele tenta tirar para o time do Corinthians, não consegue, bola volta para Gerson, tentou o domínio, falta feia do André Ramalho que vai tomar amarelo. Quebrando o que poderia ser um contra-ataque do Cruzeiro. André Ramalho ganha a primeira, ganha a segunda. Quando viu que ia perder no duelo com o Gerson, apela, dá o carrinho e toma cartão amarelo. É o segundo do Corinthians no jogo. O Dorival Júnior já amarelado. Não consta entre os pendurados André Ramalho. E aí, Ronaldinho, é Pretzel, merecido, hein? Correto, é correto. Um carrinho por baixo, duro em cima do Gerson. Então, cartão amarelo bem aplicado. Agora, o Dubar estava comentando comigo aqui, Ulisses, quinta vitória consecutiva do São Paulo. Não é fácil hoje tu ganhar 5 seguidos, hein? No futebol brasileiro. Quinta vitória consecutiva. Parou. Arena Barueri, Começou. situação de momento, Agrela. 5 minutos do primeiro tempo, o Fluminense quase abriu o placar com um chute de Savarino. Ótima defesa de Carlos Miguel, segue 0-0. E aí, Ronaldão, e esse Corinthians, Ronaldão? Esse Corinthians é um catadão, né? A gente vê aí, judiação de você ver um time que acabou de ser campeão da Supercopa, um time que acabou sendo campeão da Copa do Brasil, e esse catadão que tá aí, ó. Eu até entendo que o Dorival tenta mesclar o time, fazer o time respirar, mas você tem que ter um plano de jogo. Não é possível que você vê o tal de Pedro Raul aí, que ele é um bom cabeceador, ele fica perdendo bola no meio de campo pro zagueiro. Então tem coisas que, tudo bem, tem que treinar, você tem que treinar o time. Já que você tem um time pronto na sua cabeça e você tá indo pro um confronto com um Cruzeiro, um time, um catadão chutando pra lá e pra cá, e continua segurando o Charles, continua segurando jogador ruim ali. Quando você tem muitos jogadores ruins ali no mesmo setor, o sinal de dar erro é enorme. Então, eu não sei, o Dorival, ele é um cara espetacular. Agora ele vai colocar o Memphis. Eu acho que ele quer estourar o Memphis, o Garro e o Alan pro próximo jogo. Colocar o cara com 30 minutos perdendo o jogo. Então, colocar o cara perdendo o jogo com 30 minutos, é que o Memphis é experiente. Se é um outro cara, que nem o Yuri, sai correndo pra lá e pra cá e estoura. E aí fica fora. Eu acho que ele vai tirar o Pedro Raul. Agora, de novo, o Dorival fez aquele sinal, né, de chegada, né? Batendo uma mão na outra, que o Corinthians está muito apático, muito vendo demais o Cruzeiro jogar. O Corinthians está vivo do jogo. O futebol é horrível, o futebol. Tecnicamente fraquíssimo. Agora, o Cruzeiro também martela, domina o jogo, mas não criou praticamente nada no segundo tempo. Teve um chute do Arroio que ele perdeu dentro da área e só. Então, assim, ó, é um jogo fraco tecnicamente, de 2 treinadores hoje mais conservadores do que realmente ambiciosos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes. Pois não. Pênalti de Fábio em cima de Vitor Roque a favor do Palmeiras. Aparentemente vem Gustavo Gomes na bola. É o futebol da Bandeirantes para você. Foi pênalti, Léo Jans. Para mim, pênalti bem marcado. Boa noite, Ulisses. Tudo bem? Uma boa noite para você e para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Pênalti, bola recuperada por Andreas Pereira. Ele coloca para que o Vitor Roque acelere e o goleiro do Fluminense, o Fábio, derruba o atacante do Palmeiras. Pênalti bem marcado. Futebol da Bandeirantes tem pênalti. O Palmeiras domina o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, recolhe pelo setor de ponta esquerda, campo de ataque, domina o Coutinho no setor intermediário, domina do campo de ataque, o time do Corinthians vem pelo setor de ponta, pois não. No Corinthians, sai 18 Pedro Raul, entra 10 Memphis Depay.
A bola volta no toque de bola Coutinho novamente no setor intermediário. Já recolhe novamente o time do Corinthians para sair jogando. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Peças para o carro, moto, caminhão é na Cata. A marca líder em suspensão pode contar, é na Cata. Aqui placar do jogo de 1 pro Corinthians, 0 pro time do 1 pro Cruzeiro, 0 pro Corinthians. O Cruzeiro vence o jogo. Vai bater o pênalti, alô Martelli. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Pênalti para a equipe do Palmeiras bater. Vitor Roque toma distância, Fábio no gol. Partiu Vitor Roque, bateu no gol. Gol do Palmeiras. Vitor Roque com a 9 nas costas, toma distância com extrema tranquilidade. Na marca dos 10 minutos jogados do primeiro tempo na Arena Barueri, Fábio cai para o canto esquerdo, Roque sem brincar, enche o pé no centro do gol, abre o placar, Arena Barueri agora. Palmeiras 1, Fluminense 0, Agrela. E não tem jeito, com o Vitor Roque é sempre assim, cai no pé do Tigrinho, ele resolve, sem chances para o goleiro Fábio. Abre o placar para o Palmeiras na Arena Barueri, agora o Verdão tem 1 e o Fluminense não tem nada, Martelli e Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você, já o Pedro Martelli vem para transmitir esse jogo no microfone Bandeirantes. Angelelli tenta tirar a bola, não consegue, a bola volta com toque de bola, domina novamente o time do Cruzeiro, o Garro vem para a marcação, recolhe o Cruzeiro no campo de defesa, lá atrás do campo de retaguarda com Cássio e sai jogando no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Pois não. No Cruzeiro, dose dupla, sai 19 Caio Jorge, vem 20 Bruno Rodrigues. E sai o 29, Lucas Romero, entra 8, Matheus Henrique. Como é que é o negócio? O Lucas Romero saiu? E entrou 8, Matheus Henrique. Cartão vermelho, Ulisses. Cartão pro William, né? Segundo amarelo, quebrando o contra-ataque do Corinthians por falta sobre André. Está expulso o lateral direito do Cruzeiro que joga com eles. Esse é o mesmo que não cumprimentou o Tite, expôs o Tite num jogo. Aí ele toma um amarelo por simulação e faz uma falta ridícula agora no André. Muito bem expulso o William. Para te ver como a bola pune também. Ele não cumprimentou o Tite, expôs o Tite para a torcida no jogo do Mineiro e agora ele é expulso, prejudicando o time. E aí, Ronaldo, merecido, hein? E o Fagner é reserva desse cara, isso que é duro, né? O cara tá lá ganhando uma bala, jogando o que joga, refém de um esquema tático e que o menino, quer dizer, perdeu a cabeça, perdeu o passe. E com 35 minutos do segundo tempo, falta oxigênio, o cara não pensa e acaba deixando o time na mão aí. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tenta descer o time do Corinthians, vem Garro, bateu para trás, vem para travar. Fabrício Bruno põe para a linha de fundo, escanteio para o time do Corinthians. Corinthians quer o empate. 35, Timão não desiste. Escanteio para o time do Corinthians, bater pela esquerda, Garro vem para a cobrança. Se posiciona Garro para bater, escanteio para o time corintiano. Vem levantamento para dentro da grande área, levantamento vem na grande área, o toque de cabeça! Ele não desiste, o Timão! Pedro, João, Pedro Choca! Gol do Corinthians! João Pedro Choca pro Timão, Garro na cobrança de escanteio, na medida ele subiu, se encolheu, cabeceou nas costas do Gerson, numa marcação errada no camisa 11 do time do Cruzeiro. O Corinthians empata o jogo. João Pedro Choca pro time do Corinthians. Agora Corinthians 1 também pro Cruzeiro. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção Choca garoto, essa emoção Choca garoto que você proporciona a torcida corintiana. Corinthians 1, Cruzeiro também 1. O detalhe do gol é todo seu, diz aí. Fabiani. Para afogar nas redes do Mineirão,
as mágoas de não ter deixado o Corinthians no começo do ano rumo à Europa. João Pedro Tchoca, zagueiro cria da base, 22 anos, que sobe mais alto do que o badalado Gerson e faz Cássio, o ídolo do Corinthians, entrar com bola e tudo no gol em Belo Horizonte. O Corinthians busca o empate, vê o Cruzeiro perder um jogador e quer mais. Quer a virada no Mineirão, Ulisses Costa. E aí eu tô dizendo, Timão, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, Ronaldo Pretzel. É aquele negócio, o jogo estava totalmente aberto, a gente falava do mental, o Dorival expõe muito isso pro time, né? E tem o time na mão, o time que luta até o final. E uma bola aérea, o cabeceio do João Pedro em cima do Gerson, que se encolheu. Mérito do zagueiro do Corinthians. E bem na hora, né, Ronaldo, que o William é expulso, o castigo vem. 1-1 no placar. E o William também vai ficar reclamando a vida toda, porque o jogo, a bola estava no pé dele. Ele erra o passe, o André rouba, ele é expulso, escanteio e sai o gol. Então, numa bobeira, o Cruzeiro acaba de jogar aí o empate para cima do Corinthians e com um jogador a menos. Então agora é o seguinte, só que agora em campo tem Garro, tem Memphis, o toque de bola será outro aí, Ulisses, vamos ver até o final. É futebol, tá Bandeirantes pra você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a bola balançou a rede aonde? Aqui na Arena Barueri, de novo para o Palmeiras. Alan, número 40, marca o segundo aos 12 do primeiro tempo. Palmeiras 2, Fluminense 0. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time corintiano pelo setor de direito do campo de ataque, prende a jogada novamente João Milano para ser jogando para o time do Corinthians. Ele tenta o passe, aperta 1-1, tá empatado o jogo Corinthians e Cruzeiro. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca! Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Marco Simon, rei dos 7 mares, ligado no futebol da Bandeirantes, marca pra você. 40 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua, Corinthians empata, 1 Cruzeiro, 1 Corinthians na Bandeirantes, quem falha é você. Alô, alô, ô Agrela, ou melhor dizendo, e o Palmeiras vence o Fluminense por 2-0, Ulisses. 15 minutos, quase 16 do primeiro tempo, vai dando o Verdão, gols de Vitor Roque e Alan aqui em Barueri. Lucas Bueno. O Botafogo abre o placar com Alex Telles contra o Nacional de Potosí. Neste momento, o Botafogo 1, Nacional 0. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes pra você. Essa falta do Garro aí, Preto, hein, Ronaldo? Não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Dá uma olhada no lance de novo. Ele trança a perna e ele se joga ali no lugar onde o juiz tá dando falta toda hora. Aí ele põe a mão na chuteira, põe a mão... Por isso que você não pode ficar reclamando, Ulisses, do cara que se joga, do cara que tá expulsar o Dorival. Ai, tá vendo? Porque o Dorival não aguenta ver esse tipo de coisa. O Dorival é um dinossauro da bola e o cara tá toda hora se jogando na entrada da área e o juiz tá indo na dele. Aí fora da área, ali longe da área, todo mundo se jogando e ele não dá. Quer dizer, tem coisas que o futebol, ninguém vai conseguir explicar, hein, Pretzel? Não é possível. Foi falta, Pretzel? Me ajuda aí. Eu achei que foi, Ronaldo. Nessa eu achei que foi. Ele trançou a perna, velho. Você viu que ele trançou a perna? Ele não ia pra lugar nenhum sozinho ali, do jeito que ele trançou a perna, Pretzel. Agora, o Dorival na área técnica, né, Ulisses? Reclama demais também, né? Demais. Expulso Dorival, Ulisses, e amarelo pro Angileri por reclamação. É falta para o time do Cruzeiro. E o juiz tá certo. Matheus Pereira vem para a cobrança de falta para o time do Cruzeiro. Placar de 1-1, Cruzeiro e Corinthians. Partiu para a bola, Matheus bateu, desvia na barreira. Vai embora para a linha de fundo, escanteio Cruzeiro direita. Com o pé esquerdo do Matheus Pereira, jogador mais perigoso da Raposa, tenta uma cavadinha. O Hugo Souza estava precavido, assim como o bloqueio corintiano, que desvia em linha de fundo, vai cruzar a bola a Raposa. Você ligado no futebol Bandeirantes, obrigado torcedor pelo carinho da sintonia. 1 pro time do Corinthians, 1 pro time do Cruzeiro. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, escanteio pro time do Cruzeiro bater. Obrigado torcedor pela audiência, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio pro time do Cruzeiro, camarada, vem levantamento 1-1, Corinthians com o time misto, vai empatando com o time completo do Cruzeiro. Partiu pra bola, levantamento na grande área, afasta a zaga, bola volta pra Garro, tentou o domínio, toma a falta. O Arroio é macho pra caramba, hein, velho? Ele dá pancada, tapa, empurra o jogador da base.
O Pereira também, o Matheus Pereira, empurrando agora o André no peito dele, na frente do árbitro, tá tudo certo, né, Pretzel, com isso aí? Isso aí tá tudo bem, né? Não, podia dar cartão. Agora, vocês podem discordar de mim à vontade, eu achei que foi falta no lance anterior, nessa também. Mas e o tapa que o Matheus deu agora que na cara do juiz que ele não dá o cartão? Me explica isso aí, Pretzel. Podia ter dado o cartão pro Arroio, acabei de dizer. Ah, tá. Não, e pro Matheus Pereira que ele dá um tapa na... Aonde? Mas deixa eu ver, né? Esse lance eu não vi. Ah, então tá Deu bom. um tapa no peito do André ali, a hora que o André foi chegar ali. Não, do campo de ataque. tá bom. O time do Corinthians tenta descer, o Corinthians tenta virada no jogo, não desiste o timão e vem pra cima do Cruzeiro, 1-0 pro time do Corinthians, você ligado na bandeira, 1-1, tá empatado o jogo, Corinthians e Cruzeiro, domina o time do Corinthians, quer a virada, a abertura vem pra Carrilho, Carrilho domina, 43 de bola rolando, ferramenta profissional é Wonder da Obra Oficina, produtos que destacam pela durabilidade, pela performance, alta performance é Wonder, é bom trabalhar com Wonder. E vem Corinthians, André. Soltou pra Memphis, saiu Cássio, Memphis cruzou, vai sair o gol, errou! Mas o Bandeira deu impedimento do Pedro Milans. Ele errou do Memphis, hein? Achei que foi do Memphis. E jogada do Timão, o Bandeira deu impedimento do Memphis, mas o Pedro Milans passou da bola e caiu dentro do gol, se enrolou com a rede. Era a virada do Corinthians. E foi no detalhe, porque o Memphis chega antes do Cássio e inteligentemente dá um toque por cima do goleiro que até desvia. O Pedro Milans chegava para concluir e não alcançou a bola. Até reclamou brevemente de ter sido desequilibrado pelas costas pelo Kaique, mas aparentemente tudo normal porque o jogo segue. E aí, que chance perde o Corinthians. Estava impedido, será? Fiquei na dúvida, hein, Tia? Não apareceu a imagem do impedimento. Para mim, o Memphis estava em condição. Para mim, estava em condição. Não vai aparecer a imagem, mas uma defesa do Cássio aí, velho. O Cássio fechou bem, pega no joelho dele. Isso não era gol do Memphis aí. E aí, porque o goleiro, vamos ver o replay. Porque o Memphis foi mal, né, Ronaldo? Não, ele deu uma cavada, mas o Cássio tem 2 e lá vai cacetada, velho. Pera aí. E vem Corinthians do Mirangileri, empolgou, cruzou, levantou o toque de cabeça do Carrilho, vai pra fora! Linha de fundo, tiro de meta pro Cruzeiro, bater o Corinthians, quase vira o jogo de novo, Fabiane! Sem pular, o Carrilho se antecipa a marcação do Cruzeiro em um cruzamento teleguiado do Angileri. Na disputa ele desvia, ela vai com muita força, mas não no caminho do gol. Cássio, portanto, só olha a bola, mas toma um susto, o Corinthians tenta a virada nos minutos finais. Sejamos justos, hein? Com a expulsão do William, o Tite não refez o lado direito aqui. Ele poderia ter posto o Fagner e ter tirado o Arroio, ele não fez isso. Não, mas o Fagner tá aí, Pretzel. Tá no banco. Não, tá jogando, ele tá jogando então ele o entrou Fagner. agora. Não, ele entrou agora. Olha, aqui pegou na bola aí, olha. Tá certo, entrou agora então. E vem pro jogo o time do Cruzeiro, cruzamento na grande área, vem João Pedro Tchoca, tira a jogada, vem pra ganhar a jogada, Coutinho novamente pela ponta, já recolhe a jogada, o Bandeira marcou a falta do Tchoca. Olha lá, de novo, olha. É falta só ele pro Cruzeiro cair que ele dá pela falta. direita. E o Garro parte pra cima do Bandeira do jogo. Hora que tentava o domínio, não tinha. O Matheus Pereira, ele sentiu o Tchoca nas costas, não sei não, hein. E aí se joga a impressão que eu tenho. Não, o Matheus Pereira, ele deve ser filho do juiz ou primo, parente. Onde ele cai, o juiz dá falta. É impressionante. E ele se joga na cara dura. Por isso que você tem que parar com essa besteira, Ulisses, de falar pro cara parar de simular. Tem que simular mesmo. Cair, rolar no chão, pôr a mão no rosto, na perna. Vale o resultado, velho. Ulisses, o Cruzeiro colocou o Fagner no momento da paralisação para hidratação. Ele entrou com a 23 na vaga do 11 Gerson. Até se posicionou como quem ia bater a falta, mas quem fica ao canhotinho é o Matheus Pereira. Foi falta pra você, Pretzel, hein? Foi o suficiente para derrubar o Matheus? Não. É falta pro time do Cruzeiro, falta batida direta pro gol. Vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Não tinha motivo pro Tchoca fazer a falta. O cara tá de costas pro gol do Corinthians. Na linha lateral da grande área, de frente para a linha lateral. Tem sentido o zagueiro vir fazer a falta. 6. Então, mas se o juiz tá... Timão quer a vida. Senhora, o Alan meteu a bola, agora vamos ver. Olha só que vai quase chegou o Dieguinho. Pois não, Ronaldo? Então, a gente tem que... Não pode questionar muito, Ulisses, esse negócio do cara simular. Não pode. Não adianta. O cara toma um tapa no peito, coloca a mão nas costas e vai pro chão. Põe a mão na perna e vai pro chão. A juizada cai, velho. Não adianta a gente ficar aqui brigando com a imagem. O cara dobra a perna, vai pro chão e o juiz tá falta. Isso é o futebol, cara.
A bola volta com o time do Cruzeiro. Recolhe do comando de ataque pelo setor de direita. Fagner prende para o time do Cruzeiro. Tenta o passe, ele bola já solta Coutinho pela ponta. Ele arma a jogada, placar do jogo 2-1 para o time do 1-1. Tá empatado o jogo. A bola foi solta à frente. O Corinthians tenta o segundo gol. Abertura à frente, vem pro toque de bola. Memphis não ganha uma bola dividida. É uma vergonha. Domina o time do Cruzeiro. Abre o compasso para bater. Matheus Pereira. Ele domina, ergue a cabeça. Prende o lance. Cabeça 10 do Cruzeiro. O Cruzeiro vem para cima. Prendeu o lance, soltou à frente. André Ramalho trava. A bola volta para Hugo, que sai para fazer a defesa. Ele tenta ligar a jogada para Garro em velocidade, liga de forma errada, a bola volta com o time do Cruzeiro. Tenta o toque de bola, Coutinho vem para tirar de cabeça o time do Corinthians novamente. Esse tal, esse Uruguai não pode jogar com a camisa do Corinthians. E vem Dieguinho, dá o tapa na bola, ganha a jogada, escapa da marcação no primeiro enfio, pé na bola, a bola sai para fora. Lateral, o Timão pela direita do seu campo de defesa. Peças para o carro, moto o caminho, é Nakata, marca líder em suspensão. Pode contar, é Nakata, pode contar. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, boa ideia do Brasil. A bola volta com o Timão. Timão não desiste e vem pro jogo com Angileri pelo setor de esquerda, que ataque vai Corinthians. Angileri dominou, deu para André. André recolhe, levou para a linha de fundo, vai pro cruzamento, prendeu demais, vai cruzar, afasta a zaga do Cruzeiro, tentou tirar. André briga, ganha pro time do Corinthians, volta a jogar, a Coutinho soltou, é para Angileri, prende o lance pro time corintiano, leva para a linha de fundo. Angileri ganhou a jogada, vai pro cruzado, levantou, segunda trave, subiu o zagueiro, cortou, Memphis chegou, pega Cássio. No bate e rebate, com o Angileri insistente na ofensividade pelo lado esquerdo, o Cássio esperto e com pressa já repõe o Cruzeiro no jogo. E eu vou dizer pra você uma coisa, hein? O Memphis tá correndo com um saco de 60 quilos nas costas, né? A bola volta com o time do Corinthians, domina do campo de defesa, ganha mais uma vez a jogada, recolheu o carrinho, ele prende para André. André domina para o time do Corinthians, vem pro toque de bola, soltou novamente pro Dieguinho. Dieguinho domina para o Corinthians, Timão não desiste, quer o gol da virada, 1-1, tá empatado o jogo. Ele passa pessimamente a bola, o Dieguinho. A bola volta com o time do Cruzeiro, que domina pelo setor de direita no campo de ataque com Arroio. Arroio domina, Angileri vem para sua marcação. Arroio recolhe para o time do Cruzeiro, vai tentar o toque de bola, volta para Matheus Pereira, abre o compasso para bater pro gol, tenta travar a zaga do time do Corinthians, vem para cima, a bola voltou para Arroio. Arroio recolhe pro time do Cruzeiro, vem para finta, lindo drible, vai fazer o gol, bateu no peito do Tchoca, que fica caindo e domina Memphis pro Corinthians. Nossa senhora, mas o que é isso, Memphis? Mas o que é isso? Não conseguiu dominar a bola, gordo! Tá com um saco de 60 quilos nas costas o Memphis correndo, velho. Não conseguiu dominar a bola. E aí? Entrou para prender a bola, Ulisses. O problema é que tá prendendo a favor do Cruzeiro. Fazendo a parede, ela sai em linha lateral e devolve a posse para uma Raposa mais ambiciosa do que o Corinthians nos minutos finais. E o Tchoca já tinha tomado a bolada lá onde Tchoca, agora tomou uma na boca do estômago e ficou sentindo. E o árbitro deu amarelo. Carrilho. Pro jogador do Corinthians, Carrilho, é isso? É isso, uma falta na origem da jogada para cima do Bruno Rodrigues, camisa 20 do Cruzeiro. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Timão não desiste, mas vem pro jogo. O time do Cruzeiro pela direita com Fagner. Abre o compasso, vai pro cruzamento, cruzou de forma errada. A bola volta com o time corintiano. Já domina, prende a jogada pelo comando de ataque. Dieguinho, ele volta a jogada curta. Pode ser a última descida do Corinthians. O Corinthians tentou o gol da virada. Abriu novamente, tentou toque de bola. Recolhe no campo de defesa. Sai jogando o Pedro. Recolhe novamente o Pedro Milans. Milans prendeu, empurra a jogada. Domina no campo de ataque. Memphis prende pro time corintiano. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta para Garro, domina novamente para Memphis, entrada na grande área, soltou, jogada para Dieguinho, prendeu para André, brigou, ganhou, sobrou para Dieguinho, Cássio pegou, largou, voltou, o árbitro para. Marca a falta do Cássio. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. E o juiz aproveitou a paralisação para atendimento do Tchoca, acrescenta mais 1 minuto, mais 7, portanto, Ulisses Costa. Foi nada, velho, foi nada aí, foi nada, a bola tá no chão, tá em jogo, foi nada. É o futebol da Bandeirantes e tenta descer o Cruzeiro, 1-1, tá empatado o jogo, a abertura vem pelo comando de ataque, Kaique tenta fintar a marcação, fez a falta no André Ramalho, o árbitro mandou seguir, bola volta para Kaique, ele ganha o lance para o time do Cruzeiro, ameaça o levantamento à frente, breca a jogada, tenta o cruzamento, aperta novamente o time do Cruzeiro, levantamento à frente, domínio do campo de ataque, pode sair o cruzado, recolhe no comando do Cruzeiro, a abertura vem pela ponta com Arroio, Arroio domina, vai tentar a finta em cima da marcação, já passou Arroio, vem pro cruzado, tira a zaga corintiana. Vai terminar o jogo, o Corinthians empata com o Cruzeiro em 1-1.
Vai terminar 52, já foram 7 minutos, ergue o árbitro, o braço, termina o jogo. 1 pro Cruzeiro, Corinthians com o time reserva também 1. Na Bandeirantes, quem tá chegando agora é o Pedro Martelli, porque o Palmeiras joga. Aqui o Corinthians empata o jogo com o time reserva. Palmeiras vence, vem Martelli, vem pra Palmeiras e Fluminense. Valeu, Ulisses Costa transmitiu para você no microfone da Bandeirantes, empate do Timão no placar de 1-1 contra a equipe do Cruzeiro, que enfrentou e sob vaias, hein? Termina o jogo lá sob vaias pro técnico Adenor, pro técnico Tite, em Barueri. A sequência do Campeonato Brasileiro, Palmeiras está vencendo o jogo pelo placar de 2-0, 28, quase 30 minutos jogados deste primeiro tempo, bola rolando para você, ouvinte ligado no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. O Palmeiras vence o jogo pelo placar de 2-0, 2 pro Verdão de pênalti de Vitor Roque, outro marcado. Com a bola rolando por Alan, 2 pro Palmeiras, 0 pro Fluminense. O Palmeiras inteiro de verde, com exceção dos seus shorts em branco. Fluminense está de branco e vermelho neste momento no gramado da Arena Barueri. A Grela, reportagem do microfone da Bandeirantes, trazendo a escalação do Palmeiras neste momento, que está escalado, já vencendo pelo placar de 2-0. Quem são os 11 de Abel Ferreira? Boa noite a você, a Grela. Fala, Martelli, tudo bem? Boa noite a você, ouvinte ligado aqui na Bandeirantes. Os 11 de Abel, com Carlos Miguel no gol, 12 Kelvin, 15